bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Esperamos que esteja tudo ótimo, maravilhoso, porque hoje o nosso episódio é um astral delicioso, porque a gente vai falar sobre coisas que as pessoas amam fazer. Não que nos outros a gente não traga coisas boas, como vocês sabem, porque é o nosso perfil, né, amor? Mas hoje o assunto, gente, é delicioso. Demanda muito planejamento, demanda, às vezes, ser aventureiro. O que mais? Quem sabe assistindo esse podcast não vai bolar uma viagem para você aí. Uma ideia de viagem para você. Então, já deu um spoiler aqui, pessoal. Isso não estava no roteiro, mas não faz mal. O nosso tema hoje é... Viajar. Viagem. Que delícia. Nós trouxemos aqui um pessoal, um casal, que eles sabem muito, viajaram para muitos lugares, eles vão contar experiências que eles passaram, de repente até para que a gente evite algumas coisas ou não deixe de fazer outras. Eu trouxe aqui para nós hoje o Mauro e a Solange. E é o seguinte, eles falam assim, eles se apresentam assim, ó. Somos um casal de meia idade e nós adoramos viajar. Nos conhecemos em janeiro de 2014, ambos divorciados, nos casamos logo em 2015, com filhos já adultos. As filhas da Solange moram lá no Canadá e os filhos do Mauro, que é o Lucas e a Camila, já são adultos também independentes. Então, o Mauro e a Camila falaram assim, quer saber? Vamos aproveitar, vamos começar a viajar. Vamos fazer o Mauro e a Solange, perdão. Vamos começar a viajar, vamos começar a aproveitar esse momento e fazer disso... além de diversão, também um negócio, por que não, né? Então, eles vão trazer pra gente hoje aqui toda essa experiência deles e eu quero dar as boas-vindas a vocês, Solange, Mauro, muito obrigada por estarem conosco aqui, representando o Viajantes a Mil. Sim. Eles viajam tanto que eu não sei se eles estão viajando aqui em São Paulo agora. Pois é, talvez já sejam turistas por aqui. Faz parte da viagem, de alguma viagem deles. Mas quando as pessoas estiverem vendo esse podcast, talvez a gente esteja viajando. Pois é. Não, porque é assim, né, Solange? Vamos lá. Nós conversamos muitas vezes. A gente tentamos marcar outras e não dava certo, porque a agenda não batia. Claro. Mas finalmente hoje... Vocês vieram aqui, eu acho que tudo é na hora certa, né? Com certeza. É um prazer para nós. Prazer, obrigada pelo convite. Imagina. E a insistência. Sim, estamos lisonjeados e a gente quer saber tudo. Sim, vamos lá, claro. vamos bater papo sobre viagem, porque a gente ama viajar. Nós já fizemos um episódio faz tempo falando sobre viagens com a Vanessa Belesso, que é prima do Mar e que trabalha numa agência e tudo mais. Então vocês só vão assim, ó, trazer muito mais encantamento e lugares diferentes que eu acho que vocês já foram para compartilhar com a gente. Legal. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. E aí, Mo? Vamos lá. Quer começar? Vamos lá. Mauro, Solange, cada um dos dois, começam vocês aí. Podem ser que cada um tenha uma viagem inesquecível de vocês dois. Vocês poderiam contar qual uma viagem inesquecível de vocês? Cara, uma viagem inesquecível. Acho que a primeira, né? A primeira que a gente fez, porque nós nos conhecemos em janeiro de 2014. Certo. E já fizemos a primeira viagem em abril de 2014. Foi rapidinho. E foi para a Turquia, um lugar que não é muito comum, né? É meio exótico, né? Até. E assim, foi uma viagem, além de ser uma viagem espetacular, assim, em termos de cultura, de lugares bonitos que você vê, foi a primeira nossa junta, então foi muito marcante. Muito marcante. Eu não sei, eu não sei se você tem a mesma opinião. Sim, é porque o que acontece? Ela foi, como se fala, cheia de história e cheia de lugares diferentes. Assim, o Mauro foi, e tanto quando ele estava montando, a gente foi por uma agência na época ele nem montava o roteiro, mas ele falava, eu quero colocar isso, e a gente montou um roteiro que era pronto, mas depois colocou algumas coisas que ele também queria. Pronto, mas com adaptações, né? Na época você não fazia roteiro porque a gente estava com medo de ir para lá por conta própria, solo, por causa para um país já que tem uma cultura muito diferente, né? Eu não sabia como é que era muito você chegar e falar em inglês, se a gente conseguir se comunicar muito bem com as pessoas. Depois, estando lá, a gente viu que dava para ir por conta própria, sem problema. E tinha guia, mas nós somos com um grupo de brasileiros, no fim das contas, mas fizeram um roteiro adaptado. Mas foi espetáculo. Vamos de balão. É isso que eu ia perguntar. Imagina, vai para a Turquia e não pode de balão. E teve um acidente antes, né, do um balão. ano antes, tinha tido um acidente, uma queda de
de balão com duas brasileiras Nossa. morreram. Então, na hora que a gente foi... E era um Todo grupo de mundo. brasileiros, né? Na hora que a gente foi pegar o balão, o pessoal tinha muita gente com medo. Ai, meu Deus, se acontecer alguma coisa. Eu falei, gente, é estatística. Já foi, passou. Já o passou. evento já foi. Não, o brasileiro morreu ano passado. É, esse o ano, evento já esse foi. ano vai morrer alemão, espanhol. Ele falava pra todo mundo. Brasileiro não morre esse ano. Fica tranquilo, evento porque é já estatístico foi. isso aí. Não dá. Mas conta pra mim desse paraquedas, não, balão. Balão. Ele é com corda ou eles ficam livre mesmo? Livre. Ele fica livre, Não ele tem passa. não é um pipa assim que... Volta, a pessoa não. Vai chama. a favor do Assim, vento mesmo. A experiência, eu até mostrei, a gente já fez 2 passeios de balão, né? Um em Luxor e um Que é no Egito, né? no Egito, e esse foi o primeiro na Capadócia. Mas assim, aqui ele sobe, tem que ser bem cedo, porque ele tem que estar com ar frio. Você vai em Boituva também, tem que ser bem cedo. Tem que ser não bem tem que ser cedo, o ar sempre tem que estar bem cedo. frio, e daí ele vai aquecer com aquele... Como que chama aquele negócio que fica saindo? É um fogar, É, um lança-chamas. sai uma uma espécie de chama, lança-chamas, né? dá o verdade, ar quente, verdade. né? E daí, ali você fica próximo. Então, assim, você está usufruindo do passeio. Então, são cestos grandes, que a gente pensou que era pequeno. Não é. Cabe umas 20 pessoas. Caramba. É. E daí você entra, não é tão fácil subir também, que tem que subir no cesto, não tem escadinha, não tem nada. Você tem que subir. Enquanto é meia idade, dá para subir, mas na meia idade, um pouco mais para frente, sei lá. E daí você sobe, daí você tá com um negócio quente aqui, fica quente, então assim, mas... É um negócio que tá frio, por causa que é muito cedo, né? O clima tá Fenomenal. frio, mas o balão tá quente, né? Mas não, mas ele vai solto, Gente, mas peraí, ele vai solto e aí vai até onde Deus quiser? Ah, não. O pessoal... Não, tem um rapaz mais ou menos. conduzindo ali. Não, tem um pessoa. não é piloto, é comandante. Não. Aí ele tá Baloeiro, lá. sei lá o nome. Mas na hora de descer, ele vai descer no meio de uma fazenda, ele vai descer no meio... É mais ou menos um lugar certo, mas assim, a gente desceu num Quando lugar a que gente foi tinha na um monte- Capadócia, era um lugar meio demarcado, ele meio que acertou o lugar. Quando em Luxor, lá no Egito, ele já não acertou tanto A o gente lugar. saiu no meio de Foi um vaca, lugar de meio num bicho. matagal ali, né? Mas nada muito longe da zona determinada. E é um passeio longo, assim? Uma meia hora. Meia hora só? mais ou menos. Meia hora, é que lá 40 deve ter minutos. muita Então, emoção. mas Você espera, fica meia até hora no balão, não, pra sim. mim é 30 horas. Então, E fora a emoção, né? De chorar, assim, entre Luxor e Capadócia, muito melhor. Nossa, muito você melhor. passando em cima... Primeiro que os outros balões já formam um Fazem um cenário. espetacular, né? Imagino. E o cenário que você vê com aquelas casas, porque lá o pessoal na Capadócia é tudo casinha, as casas são na montanha, rocha, né? São é. cavernas, né? Aham. E putz, é muito bonito, é muito bonito. É espetacular. Que E legal. em Luxor você vê os monumentos, né? Vale dos Reis. Vale dos Reis, né? Vale dos Reis. São que é- duas, mas os dois, e você vê o amanhecer. Além de tudo, você tá lá em cima e o sol. Então não amanheceu quando decola. Sim, a dica, se tiver que escolher, pegue a primeira hora que tem o amanhecer. Porque você tá saindo, tá escuro ainda, e daí você vê o sol assim nascendo. Nossa, é é fenomenal. espetacular. Nossa, Fenomenal. imagine. Não dá nem para sentir medo, não dá tempo de sentir medo. Imagino. Nossa, porque você... Quer dizer, eu ia já sentir medo indo. Paraquedas eu não tenho coragem. Eu mas tenho medo, gente, sou balão- medrosa. A gente ainda não O fez. balão, sim, acho que Paraquedas a gente tinha muita vontade de fazer, a gente ensaiou fazer, aí começou a ter um monte de gente em Boituva que teve alguns acidentes. a gente- Sim. Vamos repensar, Mas né? Aham. na Turquia, além da Capadócia, Sim. dos balões, o que é interessante a gente conhecer lá? Nossa. Istambul, que tem... que Istambul é uma cidade do espetáculo. Istambul Ali- ela é meia Europa, meia Ásia, né? Isso, Sim. metade. Você tem um passeio no Rio lá, que é no Estreito de Bósforo, que é espetacular. Tem a Santa Sofia e a outra, que eu não lembro o nome, são duas mesquitas uma das maiores espetaculares do mundo. Mas tem palácios, tem. Tem palácios, Nossa, as tulipas. tem um mercado deles que é espetacular, tem o bazar, né, o Gran Bazar. Aham. A gente foi em abril? A gente foi no fim de abril. Então, a gente As tem esse tulipas detalhe. são maravilhosas. Se você for em abril, Primavera. mas tem que ser são 2 semanas só. Tanto é que quando a gente chegou, no primeiro dia, a gente foi ver as tulipas num parque lá, que é espetacular. Aí a gente rodou na Turquia e voltou no final para Istambul, 1 semana e meia depois. Não tinha mais tulipa. Ah, Era outro parque. Já tinha acabado. Já tinha acabado mudado as tulipas. totalmente. Então,
conseguir ir no começo da segunda quinzena de abril, normalmente você vai ver as tulipas. E eu sei que, assim, 2015 faz muito tempo, do ponto de vista econômico, né? Eu sei que é muito caro a gente viajar para lá porque tudo está em dólar, o querosene é em dólar. Mas lá na Turquia é acessível para nós? Pelo menos na época que a gente... Na verdade foi 2014, nem 2015. Ah, É verdade, faz 11 anos. 2014. Abril de 2014. Então, o nosso, a moeda tinha outro valor, mas comparando com outros lugares da Europa, por exemplo, é muito mais barato. É muito mais barato. Agora, hoje, quer dizer, com certeza agora vai ser muito mais caro do que quando, infelizmente. A gente está até comentando com ela, né? Antigamente, a gente comprava muito mais barato as coisas nos Estados Unidos, no Canadá. Claro. Hoje a gente não tem que pensar, muitas vezes vale a pena se comprar aqui. Isso. Mas o problema é que não é porque o nosso preço diminuiu, que o de lá Lá aumentou aumentou pra muito, gente, né? Exatamente. Para nós lá ficou muito mais caro, né? Agora, uma coisa, falando de Turquia, É. a gente tinha uma novela que passava e tal. Aham. E daí, quando a gente foi lá no... que você tinha que... A novela barganhar, tinha sido há pouco tempo, né? Tinha o mercado dos temperos lá, das especiarias. Mercado das especiarias. E no Gran Bazar. O Gran Bazar era exatamente o que mostrava que você tem que fazer aquela coisa de barganhar. E eles Barganhar não mesmo. ficam insultados. Você tem que ter o jogo, senão você vai pagar o preço que eles estão te pedindo. Entendi. E daí você leva por menos da metade. Mas faz parte Olha, da cultura. que interessante, né? E falando, o que mais na Turquia? Pamukkale, um outro lugar espetacular. Incrível. Incrível, é as montanhas de algodão, né? Ah, que lindo. Espetacular, lindo, lindo. Tem a cor da azul deles, que eles têm um lado que é no Antália, né? É na região do Mediterrâneo, que é maravilhoso também. O que é que você falou? Azul? É como se fosse cor da azul que tem na França. Ah, cor da azul. É uma água maravilhosa. A água azul. maravilhosa. Ele é banhado pelo Mediterrâneo também, né? Na verdade, é um submar do Mediterrâneo que eu acho que não sei se não é o Báltico, eu acho que é o Adriático. E A gente rodou de carro, a gente né? rodou de carro. Uma região chama Antália, muito bonita. A gente foi para um lugar no interior que também é lindo, tem um mosteiro Fomos pra maravilhoso. Troia. Olha, que legal. Que Troia, que na verdade são ruínas, né? Basicamente não tem nada, mas tem um cavalo lá no meio da Tem o cidade. cavalo. Né? É bem legal. Em termos de história, é muito interessante também. O que, né, eu fazendo, como é que fala? Não lembro o termo agora, mas estudando, né, um pouco para poder conversar com vocês hoje, eu vi que vocês gostam de andar, Sim. né? Viajar para vocês é andar, porque vocês entendem que vocês exploram melhor o lugar do que ir lá nos pontos turísticos mais fixos, onde só os turistas de fato estão. Sim. Então, como que de fato é assim mesmo? É chegar no lugar e falar, bora, vamos andar? Não sem destino, né? A gente, É ele que monta os roteiros. o meu trabalho Ele é faz fazer roteiro os roteiros. circular. E é muito bom montar roteiro, né? Porque você já está viajando. Sim. Então, Já. eu viajo antes, né? Aí tem o durante, que a gente faz a viagem, e o depois que a gente está postando, né? Não é? É o antes, o durante e o depois. Aí Então, a gente lembra dos lugares que a gente gravou. Olha, eu lembro disso, do momento que a gente gravou, o que estava acontecendo, Ai, que como estava o gostoso. tempo. Porque se você olhar, se acompanha a gente, se você olhar, a gente não muda a cor, não fica editando muito, porque a gente já viu que tem lugares... se tá nublado, tá nublado. Que tem lugares que o pessoal mostra uma água tão verde e fala assim, não é Então, verde não é, desse né? jeito, A gente não foi é lá. editado. Então a E gente não edita, mostra a vida como ela é. Tanto Mas que o tá Mauro certíssimo, mostra a então, na vida verdade, como a ela gente tá mapeia também. os pontos turísticos, onde que muito turísticos ou pouco turísticos, a gente mapeia. Por exemplo, vamos explorar Nova York. Então, mapeia. Então, nesse primeiro dia, nós vamos explorar essa região aqui. Então, a gente andando, aí no meio do caminho, a gente encontra coisas que não estão mapeadas. Né? E aí você vê a população local, como que funciona. Conversa. O comércio local, como é que é. É diferente, né? Às vezes, você pode pegar um ônibus ou um metrô e chegar lá rapidinho, mais rápido, né? Mas a gente realmente, se tiver a preferência, a gente prefere andar. Sentir Que a- delícia. Da mesma maneira que a gente gosta muito de fazer viagens de carro, as road trips. Sim. Porque às vezes você pega um avião, uma viagem que demora 5 horas de carro. Avião é mais rápido. É mais rápido, mas depende, né? Porque
você tem o tempo antes quando você chegar no aeroporto e depois na saída do avião. Quer dizer, às vezes dá a viagem... quase 5 horas. Às vezes o avião demora 40 minutos para É chegar. verdade. E lá no avião você está dentro de um tubo de aço que você não está vendo nada. Enquanto você está rodando de carro, você está vendo. Já você está respirando aquele ar, vendo Volte as e meia nos pessoas. Estados Unidos, a gente vê, nossa, isso aqui parece aquelas cenas de filme, que você vê Não é? aqueles Feno. O feno, né? Aquela roda de Farofa tem feno, isso. Sim. aquelas Tem casas, muito. aquelas fazendas, tudo é parecido com os filmes. Então você está vendo como que é realmente aquele lugar, né? Aham. E eu gosto muito, quando a gente viaja, assim, eu gosto muito de observar as pessoas. Sim. Sim. Né? E você percebe, vocês que obviamente foram muito mais que a gente para muito mais lugares, assim, eu tenho uma impressão, aí eu queria saber se vocês concordam ou não comigo, que obviamente as culturas são diferentes, as crenças, né, os modos, o modelo de vida e tal, mas o ser humano, é assim, o que eu quero dizer, o comportamento não muda. Eu me lembro uma vez, a gente estava no Chile e nós íamos fazer um passeio, acho que lá para montanha lá de neve, que eu esqueci Vale o nome, Nevado. Vale Nevado. Então nós estávamos na van esperando a guia. E ela demorou muito. E quando ela chegou se desculpando e tudo mais, ela falou assim: ai, gente, me perdoa que essa noite o meu cachorrinho passou mal, tive que levar no veterinário, meu não sei o que, não Deus. sei o que lá. E você fala, gente, é uma história que a minha vizinha passou a mesma coisa. Então é aqui, é do outro lado do mundo, as pessoas estão vivendo os mesmos problemas, da mesma maneira, né? Exatamente. Então eu gosto muito de Uma vez observar as a gente estava no pessoas. ônibus lá na Sightseeing, no Nova York, no Sightseeing. Aí um pai dando esporro no filho, indianos. Um pai dando esporro no filho junto com a mãe, aí veio a avó e brigou com o pai porque estava dando esporro no neto. Isso é uma cena normal, família, cena de típico, família. né? Qualquer lugar do mundo. Você Não só é? muda a língua, né? Mas depende também, quando a gente vê criança pequena, tem lugar que criança pequena é independente, mais independente até, porque a gente fica assim, ai, cuidado. A gente fala, nossa, uma criança pequenininha andando de Tá andando no bicicleta meio da sozinha. rua. Olha só. Sabe, não para. Entra também muita segurança que você tem em cada lugar, Sim, né? com E certeza. vocês falaram, né, que a primeira viagem foi para a Turquia, que foi inesquecível. Mas como que vocês escolhem um destino, assim? Às vezes ele pinta ou vocês vão estudar, de fato? Agora eu quero ir para a Ásia, agora eu quero ir para a Oceania, para a África. Como é que é? Bom, para quem me conhece sabe que eu vou falar uma coisa que não vai ser surpresa. Tem uma planilha para isso. Entendi. Ele era gerente de projeto. Então tem uma planilha. Planilha é tudo. Então nós temos todos os lugares que a gente gostaria de conhecer um dia, né? E as melhores épocas para ir para cada um desses lugares. Então, por exemplo, queremos ir para um lugar que a gente já foi, lá, Punta Cana. É legal, Punta Cana. Mas aí é legal, nesses meses aqui não é bom porque tem risco de furacão. Então a gente coloca na planilha, eu tenho uma planilha de janeiro, fevereiro, A gente. E aí a gente evita também ir quando é época de férias, porque vai estar mais lotado, mais caro. Então a gente tem todas essas, assim, o tempo, se vai ser uma época muito lotada, pouco lotada, tal. Então a gente tem essa. Aí, bom, o ano que vem, o que nós vamos fazer em março? Em março dá para ir para Punta Cana. Tá bom o preço? Não, tá muito caro. Então vamos para outro lugar. Então a gente vai, basicamente, a gente vai fazendo isso. Aparece uma oportunidade, às vezes aparece uma parceria. Que nem quando a gente foi para o Jalapão, por exemplo, aparece uma parceria. Como a gente não tem patrocínio, a gente tem que usar o quê? As nossas milhas. Claro. Que a gente controla, a gente controla. Nossa, que pra mim é um Certinho. bicho de mil Então, cabeças. mas milha é juro. dinheiro. Não, a gente usa Não, a também. gente mas já está 3 anos Marcelo viajando só que- com milhas, mas a gente viaja uma Marcelo vez que por faz. ano. Vocês viajam, sei lá, 10, né? Muito E mais. tudo, assim, tudo a gente bota no cartão de Sim. crédito. Comprou um cafezinho, Sim. cartão de crédito. E ali você está ganhando a milha. E não pode deixar vencer, a gente não deixa Ah, vencer. não, isso é de jeito pecado. nenhum, de jeito Tem nenhum. que gastar. Já teve uma vez que a gente comprou uma forma, né? Foi uma única Não vez. pode ir, Porque assim, não tinha Ia como vencer, usar, não porque é uma tinha forma. como. aí usar. E, então, basicamente é isso. A gente tem assim os lugares de desejo, nossos desejos, e as melhores épocas para ir cair em cada um deles. E tem também o fator idade.
Isso, tem isso também. Hoje o Mauro está com 61, eu estou com 59. Então, essa meia-idade aí tem que mudar daqui a pouco. Tá. E daí, o que acontece? O Mauro tem hernia de disco, tem artrose, eu também tenho hernia de disco, tenho condromalácia. Mas assim, a gente faz umas trilhas loucas, a gente faz, mas assim, a gente vai no nosso tempo. Certo. A gente dá uma preparada antes, mas assim... Tem lugar que você tem que subir 1000 degraus. Pô, legal. Vou agora, porque daqui a alguns É, anos... 704 ou 8 que a gente subiu agora. Agora, na Colômbia, a gente Na subiu. Pedra do uma Pinhal. pedra que a gente subiu. É. Tem altitude, por Tem exemplo. A gente foi altitude, que é muito difícil a a altitude. gente Você foi dá dois Atacama, passos, tem que Bolívia e respirar. Peru. A gente foi para lugares com 5.000 metros de altitude. Só dá 2 passos ali. Não, eu falei, falta o ar, né? Assim, se a gente, eu tinha 60, né? Foi ano passado. Falei, se tiver 65, eu já não sei se eu consigo. 70, quase impossível. Olha só. Então, a gente também leva isso em consideração, né? No Salara, a gente foi pro Salara, a gente fez a gente atravessou, pegou uma 4x4, né? E daí a gente foi atravessar o Salara. Então fez paradas, parou num motel normal e um de sal que a gente parou. Mas na primeira noite eu tinha muita dor de cabeça. Por quê? A pressão dela é baixa, altitude, normalmente. A minha pressão é foi lá pra 9/6. A minha pressão, a gente leva, como a gente leva aparelhos de pressão, porque a gente leva o nosso kit de viagem, tem um aparelho de pressão. Minha Termômetro. pressão estava 15, minha cabeça fazia assim. Caramba. Eu falei, nossa senhora. E daí deram um chazinho pra gente tomar. chá Era de coca. coca com alguma coisa. Eu falei, acho que foi aquilo. Eu falei, não tô conseguindo deitar. Daí eu dormi com 2 travesseiros. eu fiquei O Mauro sentado. tava tipo. Ele falou, não tô sentindo nada. Quando eu olho, o Mauro assim, sentado, eu falei, você não tava bem? Ele, não consigo dormir. Dormiu sentado. Se eu deitasse, eu ficava sem ar. Gente. Aí eu sentava. Aí eu vou deitar de novo, ficava sem ar. Eu falava, vou ficar sentado. E que Então. lugar que era esse? Perdeu no meio. Na Bolívia, no No Salar de salário Uyuni. do Iuni. Na verdade, assim, altitude lá, 5 4.000 metros. Ali era, porque assim, a gente estava no A Atacama. gente já tava No aclimatizando. Atacama era 2.000 e pouco. Então, lá em São Pedro do Atacama mesmo, a altitude não é muito alta. A gente fazia alguns passeios para 4.000 e voltava, mas assim, um bate e volta. Bate e volta. Aí você faz a travessia para o Salário, é um dos passeios que tem lá. Até chegar no Salário mesmo, você tem 2 paradas. São 2 dias inteiros até chegar no Salário, no terceiro dia bem cedinho. E aí é 4.000 quase flat. Então foi a primeira vez que a gente dormiu a 4.000 metros. A gente tinha dormido a 2.000 e pouco. Faz diferença. Então, assim, foi esse E inferno no aí. outro dia, no café da manhã, a gente passou bem. Daí a pessoa... Teve 5 pessoas que tiveram que voltar. Porque não Porque aguentava. não iam conseguir seguir viagem. Eu não sei o que aconteceu, se subiu muita Vocês me pressão. animaram muito pra conhecer, pra dormir Porque lá, não. somos hipertensos. Eu No adoraria caso, conhecer a Bolívia, adoraria mesmo. Já falei isso pra você, La Paz, principalmente. Lago Titicaca. Fomos. Nós fomos para lá. Passamos. Então, foi nessa viagem que a gente fez tudo isso aí. Ele montou um roteiro, mas o salário- Agora deu um medo aí. Consulte, mas- porque te dá um consulte o seu piripaque, você médico. faz o quê, gente? Não, mas É, eu acho que você pode se prevenir com É. consulta de algum médico, já se prevenir tomando algum remédio prévio. Porque a gente foi assim, meio sem, assim, com as nossas, A com gente nossas não imaginou que precauções, mas a mexia gente... tanto com o organismo. Porque eu, por exemplo, já tinha ido para uma altitude, tinha ido para Cusco, que é 3.000 e tralalá. Mas foi 10 anos antes, né? Mais de 10 anos antes. Então eu tinha, foi tranquilo. vai ser né? tudo bem. Então vai ser tranquilo também. Então a gente viu que os anos cobram, né? Você até Pesa. falou naquela trilha que a gente fez das Montanhas Coloridas, você falou assim, daqui uns anos eu acho que eu não conseguiria fazer. Então, a gente fez uma das trilhas que a gente fez no Peru, a gente saiu a de 4.200 e chegou a 5.000, mas em aclive ainda e tudo. Então, Tem assim, gente que vai de cavalo, tem gente que vai... Aham. Tinha cavalo, nem mas se não dá, era dá, moda. Tá. dá pra aguentar, dá pra aguentar. Então, voltando... Esse da pressão, eu tô meio assim. Voltando, o critério também é esse, assim. A gente pode fazer essa viagem quando a gente tiver mais idade? Não, tem que ser agora ou não faz. Então, a gente vai usando esse critério também, né? A conclusão é que nunca mais eu vou falar que o jogador de futebol tem frescura na altitude. Sentiu na pele, né? Sentiu no porque pulmão, sentiu vamos dizer, mesmo, o coração verdade. certo. Sim, sim. Eu admiro os caras Faz que conseguem diferença. correr ainda. Lá em La Paz os caras vão jogar lá. Olha só. Mas gozado, daí depois, dali a gente foi para La Paz, que também é alto. De La Paz para Titicaca, que também é alto. Aí, conforme vai passando, Aí você vai se acostumando. Vai acostumando. tranquilo. Aí Entendi. meio que você tá meio que aclimatado, né? O Mas a problema gente é o conhecia primeiro dia. gente que não conseguia ir para Machu Picchu também, né?
Que é bem menos, Que é bem menos alto. Machu Machu Picchu é Picchu 2 mil também. e Você pouco sabe também. que eu tive uma professora na universidade que o sonho da vida dela era ir para Cusco? Tibete. Ah, pro Tibete. Tibete. Do outro lado do planeta. Não, sim, mas Tá. também, né? Tem a questão E é da... alto também. Acho que é mais alto até, né? É chato eu falar isso, mas é uma realidade. Ela faleceu, ela chegou lá e faleceu. Nossa. Oh, Teruca. Teruca, minha professora. Ela faleceu na viagem? Faleceu lá, chegou Por causa lá. da altitude? Exatamente. Eu acho. Exatamente. Mas ela foi totalmente desprevenida. Não sabia que ela tinha predisposição para Então, ter um eu acho que problema. vocês têm pressão alta, vocês têm que fazer uma tem que consulta fazer uma prévia. consulta. E isso lá. foi alguns anos atrás, né? Na época da faculdade, foi ontem, imagina. Então, Há poucos anos outros atrás. tempos, né? Mas o importante, quando você vai fazer um passeio também, aquela trilha que a gente fez em Creta. Uhum. A gente fez uma trilha que era o dia inteiro de trilha, né? Passava por rio, passava, descia e tal. E Era daí uma tinha... trilha difícil. Era Considerada difícil. difícil. Não tinha muito aclive, mas era tinha muito desafios, Coisas obstáculos. no né? caminho. Descia, Era irregular com- demais, era muito irregular. É, por causa do joelho, eu tinha que descer devagar também. Mas aí, o que eu queria falar é que tinha um casal, não sei se era americano, se eu não lembro. Ele comprou a trilha como se fosse uma coisa normal. Só que ele Ninguém não falou estava pra com ele. roupa para fazer Adequada. trilha adequadamente. Ele estava com peso. Ele tinha muito mais idade que a gente na época. E daí ele começou a ficar vermelho, vermelho. E a esposa dele falou assim, para. E o pessoal falando, para. E ele não queria parar. No meio, o cara falou assim, é a última oportunidade que você tem para parar, porque tinha um suporte, né? E daí, tanto que Ele acabou a esposa desistindo. conseguiu convencer, mas assim, ele estava passando muito mal, tinha que atravessar rio, tinha que passar Mas por ele meio que caiu de poço. gaiato, ele não tinha um Não avisado falaram da para ele dificuldade. qual era a Eu dificuldade. acho que viagem tem que ser um prazer, né? Não pode ser um Sim. desafio, É, né? exato. Você quer fazer desafio, vai Não, fazer maratona, desafio- treina em São Paulo e faz a tua cidade. Existem desafios bons, que a pessoa está preparada para aquilo, e tem coisas que o desafio vira um desastre, na verdade, Sim. né? Por exemplo, Então, essa no Peru que a gente chegou e subiu, mas era para ver um cenário espetacular, né? E a gente Era um foi no cenário- nosso tempo também. Tanto que o E- guia começou a pressionar, você falou assim, não, tô indo no meu tempo. Vou no meu tempo, fica na sua aí. sim, tá certo. E falando também de desafios, que nem a gente ia fazer o caminho de Santiago, Compostela. Sim. Na época, o Mauro teve uma crise forte. A gente tinha viagem marcada, o roteiro ele fez, a gente ia fazer de mochila, blá, blá. Daí, ele teve uma crise de hérnia de disco. Vamos cancelar? Não, não vamos cancelar, não vamos cancelar. Mantivemos A viagem. a viagem. Eu falei assim, vamos fazer. Eu falei, vamos fazer diferente. A gente manda a mochila e vai a pé. Ele, não vai ter o mesmo significado. Daí a gente foi de carro. Mas a gente acabou não fazendo a trilha. A gente não fez a visitou, a trilha. gente mudou. Quantos quer dizer, quilômetros são essa trilha, mais ou menos? Depende. Depende, Tem você vários. Mas escolhe. aqui vocês estavam programando, eram A quantos? gente ia A gente fazer, ia acho fazer- que... eu não sei quantos quilômetros ia ser, mas ia ser uns 8, 9 dias. Ia ser dia, a 8 gente ou ia 9 sair de dias. Portugal. É porque tem uma saída de Portugal, do Porto. Aí, mas a tradicional mesmo, você sai lá da Espanha, divisa com a França, você atravessa a Essas Espanha são inteira. 30 e poucos. Essa dá mais de 20 dias. Dá mais Olha de 20 só. dias. Tem trilha de tudo quanto é Agora, lugar. se você vai para a Espanha, em vários pontos você vê o símbolo O do caminho, mas assim, símbolozinho. longe dessa trilha tradicional. Tem trilhas que saem de... Tem até que sai da Argentina, lembra que a gente viu? Argentina. Começa na Argentina, os caras fazem um pedaço de navio, sei lá, Aham. mas começa oficialmente na Argentina. Olha só. Mas vá, mesmo que você não for fazer a trilha, vá para Santiago de Compostela. Vê os peregrinos chegarem, dá até arrepio Nossa, assim. imagino. A Então missa vamos dos falar sobre esses peregrinos. arrepios, assim, porque eu sou um viajante bem... Nós somos viajantes bem amadores, né? Comparados a você, assim, mas tem certos lugares que nós viajamos e que eu senti arrepios. Assim, lugares religiosos, assim. Por exemplo, eu não consegui entrar na igreja de Nossa Senhora do Bonfim. Aquelas fitinhas, para mim, é tanta energia que tem ali que eu fico todo arrepiado. E tem histórias longas aqui para falar da fitinha Nossa Senhora do Bonfim. Mas é um lugar. O Coliseu foi outro lugar que eu fiquei muito mal. Muito mal. Conta vocês aí lugares que você falou de Santiago de Compostela. Conta uns lugares que vocês arrepiou, sentiram que arrepiou. uma experiência É o transcendental. que você até comentou um dia, faz pouco tempo comigo, lá na Estou Grécia, fugindo né? completamente do roteiro. Lá na Grécia, que você... Matera?
Então, tem alguns lugares é que eu sou mais sensitiva que o Mauro, né? Essa parte eu sou mais sensitiva que ele. Então, assim, Ela é mais, ela é 10, eu sou 0. Então, é mais- matéria. É porque, assim, até qualquer natureza que eu olho assim, eu falo que perfeição, eu começo a chorar. Então, assim, Ah, sim. tipo, ele fala que não precisa muito para eu chorar, mas, assim, eu fico tentando, quando eu subia. Eu fiz uma viagem sozinha, eu subia Torre Eiffel também. Quem passou por ali, ou no Coliseu também. Mas, assim, matéria. Assiste. Matéria só para a gente conseguir colocar. Isso, contextualizar. É um lugar na Grécia que não é tão turístico assim, né? Não é, quem vai para a Grécia, a minoria das pessoas vai para lá, é longe das praias, é no interior. Só que são mosteiros que são construídos no topo de grandes incrível, pedras, é montanhas que são incrível. montanhas assim bem finas e o mosteiro está aqui. São Você 5. sobe. Sim, e você tem mirantes que você vê, é um cenário espetacular. E você consegue subir na maioria deles, né? Então a gente sobe, tem a visão lá de cima do mosteiro, é espetacular. E realmente tem uma energia absurda, né? Matera. Matéria. Matéria. na Olha a Grécia. foto desse lugar. não é um lugar muito famoso turisticamente, mas é espetacular. É Aí tem espetacular. Assisi, que é Assis, né? Onde São Francisco de Assis. Assim, é uma cidade que conquistou nosso coração, porque assim, a gente não esperava muito por essa cidade. Então, isso também é legal, né? surpresa. Superar a expectativa. Sim. Assis, Nossa. assim, como a gente estava no roteiro da Itália, quando está no caminho, vamos passar. Assim, putz, devia ter ficado mais, mas depois vai tem curtir o uau, o né? clima, né? Curtir o clima, né? Foi muito legal. Assis. Santo Sepulcro. O Santo Sepulcro é um negócio Que a gente rodou, né? A gente que foi pega Jerusalém. Santo Sepulcro lá em Jerusalém, né? Conta sim. pra nós, conta pra nós. Jerusalém, muita infelizmente, é um energia. lugar que agora que tá nós difícil para ir. Então, né? a gente foi acabou um indo. Vocês pouco tiveram a antes. felicidade de poder ter ido ali, Acabou. né? Foi um ano antes de ter estourado essa guerra, né? Que a gente foi. Foi um ano antes. Então, e agora. E É assim, uma igreja, Santo Sepulcro? eles construíram uma igreja, mas tem o lugar mesmo, que é o Santo Sepulcro, que você vê as pessoas chorando, as pessoas acendendo vela, as pessoas. Inclusive, a gente pegou uma para sua mãe, né? Não foi? A gente pegou uma vela para sua mãe. Sim. Não, Você pôr a mão em cima daquela pedra tem uma energia diferente ali. Olha tem uma só. energia diferente. Não sei, tudo não, bem, a gente é católico, né? diferente, é diferente. E daí o E Mauro... é embaixo de uma igreja, assim? É na entrada da igreja. É na entrada da igreja. É uma igreja muito bonita, muito lotada, muito muvuca. Tudo tem fila. Porque Sim, todo sim. mundo tá lá. Mas você tem várias Você vai regiões da passando. igreja, mas o Santo Sepulcro mesmo é na porta, na entrada. Você entrou, tem o Santo Sepulcro bem assim, na frente, é a pedra, né? É um túmulo, né? Sim. E fica bem na entrada da igreja. Mas assim, é muito assim, a energia. E nós fizemos a Via Sacra. Nós fizemos a Via Sacra Porque até a chegar gente lá. ia Então a gente passando, fez o caminho inteiro até chegar lá. E o Mauro ia tem essa- lendo, ele ia passando, ele falou, vamos para essa estação, a gente tem tudo gravadinho. Ou seja, tem todo um sentido, Tem. né? Não é só olhar, tipo, a gente está ali, tem Não é só estudando. contemplar, olhar, contemplar, não. Tem todo um sentido. E é engraçado que lá em Jerusalém você tem é uma cidade dividida em 4. A Jerusalém Antiga, né? Onde você tem a cidade armênia, a cidade católica, a cidade muçulmana e a cidade judia. E fala das entradas, amor, Então, tem as entradas Parece também. que se você atravessa da cidade judia para a muçulmana, você mudou, você percebe, você não precisa nem falar que você mudou atravessou uma rua, mudou. É uma rua, assim. É uma rua, quarteirão, você atravessa sei uma lá. rua, você entra no outro quarteirão, mudou completamente. E o Via Sacra não é na parte cristã, é na parte judia da cidade. É isso que é mais estranho, né? A Via Sacra, que é um lugar super sagrado para os católicos, Sim. é na parte da cidade judia, não na parte da Olha cidade só. cristã, católica, né? E a segurança que tem pra gente. Na Então, época, você eu não chega sei na como cidade da parte muçulmana... Você tem que passar por segurança, você passa por detector de metal, tem o é muro das soldado armado por alimentações. tudo quanto é esquina. É soldado um país armado. que, naquela época, constantemente em guerra. Agora está Agora oficialmente em só guerra. oficialmente Pois em é. guerra. Tem outros lugares que tocou bem a gente,
o Santiago de Compostela, que a gente falou, né? Sim. E também Fátima, que a gente foi. Fátima Tá. também Eu postei. Dia 13 Nossa, foi dia de então. Fátima. Na hora que Bem você legal. postou, Nossa, eu eu vi. até Não, me arrepiei. arrepiei também, É. porque na hora eu já remeteu à imagem que eu vi do dia. Não sei se você chegou a ver. Tinham mais de 250 mil pessoas Nossa, com a imagina. vela acesa, a coisa mais linda do mundo, assim. Você fala, meu é de Deus, eu arrepiar. queria estar lá, eu queria estar lá. Eu tenho um primo que ele vai todo ano, é italiano, ele vai para Medjugorje, na Iugoslávia. Eu não sei qual que é agora, se é Bósnia, se é Montenegro, qual é a república. Qual país que virou? Qual que país que ficou, mas é Medjugorje o lugar, onde tem a aparição de Nossa Senhora também. Lá. Ele vai Não, uma lá vez eu por também ano, né? sigo, Medjugorje, e lá o que eles postam é uma também coisa fala que é- absurda. E às vezes você tem essa sensação de emoção, não só por coisas religiosas. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma revista de viagem que eu também assino para Claro. ajudar. Aham. E lá, 2016, 2015, numa edição eu vi uma foto de um lugar lá no Vale do Reno na Alemanha, do entroncamento de rios, né? Nossa, lindo, 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 lugar lindo. Eu falei, eu quero pessoa daí. Quero estar lá. Eu quero estar lá. E aí um dia a gente fez uma viagem pela Alemanha, falei, não, vamos passar ali, vamos dar um jeito de colocar Vamos dar ali. um jeito. E ainda né? vi exatamente o horário melhor, tinha que ser de manhã. É pra ter... verdade, né? Você se emocionou ali, né? Porque ele Não, quando eu lembrou olhei, da foto. eu falei, é aquela foto. Olha, que É legal. aquela foto, né? Aí Nossa, de dá um coisa arrepio, né? Que você fala Com assim, nossa, certeza. do nada, né? Você tinha uma É a uma- conquista, é colecionar Então, momentos. é isso que eu ia dizer, né? Porque Experiência. assim, É. uma viagem, o que está por trás de uma viagem? É tanta coisa, porque é um sonho, é o planejamento, Sim. é a organização de falar, eu eu tenho essa determinação, né? Então tem pessoas que falam assim, eu gostaria, mas e o tempo passa muito rápido. Então, essa questão que vocês falaram assim, eu analiso até para ver, daqui uns anos eu não consigo, então eu vou agora, eu acho isso sensacional. Né? Porque é uma forma de você avaliar e falar, não, pera, eu tenho que aproveitar, então esse é o momento. Eu tenho oportunidade? Eu vou, Sim. né? Você sabe que falando de arrepiar, eu lembrei, sabe de onde, Má? Fala. Eu lembrei da música lá, do nosso amigo lá da Argentina. O Lago Frias. Lago Frias. Lago Frias entre Bariloche e Chile ali. Na Rua Euap, e depois tem um Lago Frias que são montanhas de Nós estávamos 3 de barco, mil metros de altura e uma água verde. E a gente linda. atravessou de barco. É, E aí a gente foi parar num extremamente- restaurante. Legal. Que do outro lado era uma geleira, né? Gigantesca. E nós ali e tal, daqui a pouco a gente começou a escutar um barulho. Aquela geleira caindo. Começou a cair. Todo mundo ali olhando aqui falou, meu Deus, o que será que pode acontecer? Mas ninguém tava com medo de nada, tava só Tava só Contemplando. assim, contemplando, sabe, né? maravilhado Contemplando. com aquilo. E assim, toda vez que eu escuto a música que é de quem? Do Jorge Drexler, Uruguai. Eu Aí- me aí lembro você- daquele Ah, lugar. do momento, Automaticamente. remete Acho que ela ganhou o Oscar de melhor canção na época. Eu não sei como você não falou do momento que quando a gente desceu em Bariloche a primeira vez. Ah, a gente ainda sim, dentro do avião, sim. porque o Marcelo, vou contar um segredo pra vocês aqui. Ih, vai dedurar. Marcelo, na outra vida, se é que há, foi esquimó. Morou no iglu, alguma coisa nesse Eu sentido. adoro neve. Porque ele ama o frio, a neve, ele fica louco. Então era um sonho nosso, né? Mais dele, assim, eu fui meu marido vai me levar, vou com ele. Sim. Tínhamos casado fazia um ano, né? Sim, 2005, não, E 3 anos. né? não, então já fazia um tempinho. E aí foi a oportunidade de ir para Bariloche. Então, quando desceu o avião, nós estávamos dentro da aeronave ainda. Pela janela, a gente viu que começou a nevar. Nossa. Gente, o É a Marcelo primeira começou vez que a eu tava chorar. vendo, né? Com certeza. Arrepiou de Mas verdade. emociona Chorar. mesmo, emociona mesmo. Emociona. E várias vezes, conta de Buenos Aires. A gente atrai um pouco, a gente viu neve em Buenos Aires. Ai, a neve é Que não é ótima. fácil, né? Caramba. Então, 9 de fazia julho de 2007, nevou e estávamos lá. muito. Nossa. Você atrai. Ele atrai. Teve uma avalanche em Bariloche, que em outra viagem, que a gente ficou ilhado, Ficamos teve que ter presos. resgatador de barco, porque fechou.
teve uma avalanche, desabou na estrada. Na e a estrada, gente não tinha fechou a como estrada. voltar. Era a única estrada que dava acesso para Aí voltar. fomos resgatados por catamarã, aparecemos no jornal. Nossa, que legal. Mas tem muita história legal. Aí curtiu bastante neve, né? Sim. MSD. Ah, com certeza. Mas a gente Menos. não precisa tanto, né? precisa exagerar, Mas são né? lugares muito legais. Agora, o que eu queria saber, assim, vocês têm ideia já na sua planilha? Com certeza deve ter esse número. Quantos países já foram? Esse não sabe de qual. 42, desde a Turquia. Que legal. 42. E quantos tem lá? Calma, vamos falar de países. Né? Tá. Vamos pegar um álbum de figurinhas assim. Na América do Sul, tem algum que não conhece ainda? Equador, Venezuela, que Vai ser difícil. Equador, Venezuela. Não, Paraguai a gente já foi. Só Equador e Venezuela. Equador e Venezuela. E tem vontade de E conhecer as o Guianas, Equador? né? Ah, As sim, é Guianas difícil é lá, mais né? complicado. Mas o Equador tem vontade de Ah, conhecer? tem. Equador, a gente tem Galápagos. que é Galápagos. lá. É verdade. Nossa, aí E é Quito legal. mesmo, que é bem legal, né? Quito, inclusive, passa a linha do Equador ali, né? O Equador tá, Então, o tá Equador na está na lista. lista. A gente, quando foi para a Colômbia, a gente quase falou, está meio perto, né? Mas aí a época do ano não batia muito. A melhor época para a Colômbia com a melhor época para o Equador, então... Eu sei que tem momentos e momentos e lugares, assim, mas qual o país, tirando o nosso, né, da América do Sul, que vocês se gostam mais de... se sentiram mais acolhidos e, assim, que é mais gostoso para você indicar aqui para... Nossa, em termos de acolhimento... Acolhimento e Acolhimento. local, acessibilidade. Olha, eu sou suspeito para falar, eu adoro os Estados Unidos, né? Tá. Eu adoro os Estados Unidos. Eu pago pau para os Estados Unidos mesmo. E, então, se você falar em termos de acessibilidade, por exemplo, Sim, é um Estados lugar que Unidos, você sim. tem... Indiscutível. E ele é um país que é muito grande, né? Esse que você consegue entrar, né, agora. né? Agora então. Agora tem uma série de questões que Você são mais entrou. complicadas. Inclusive em termos de valores, né? Porque o dólar está lá em Nas cima. A gente alturas. foi muito para os Estados Unidos quando o dólar estava bem mais baixo. A gente Mas, rodou assim, bastante, sabe? A gente nunca foi maltratado lá. Nunca, né? Nunca. A gente sempre foi... Por exemplo, se você vai para a Itália, para a França, você já tem... O povo não é tão receptivo assim, né? O italiano já é mais bruto, o francês também não é muito... Não é simpatia, não é a grande característica. Já Portugal e Espanha já é diferente. Mas nos Estados Unidos a gente não tem nenhum problema. Agora, a acessibilidade lá, na maioria dos lugares, eles procuram ter algo. Por exemplo, nos parques. Nossa. Você tem aquelas plataformas de demais. madeira para você tentar dar a maior acessibilidade possível para as pessoas, né? É Isso no acho que é Grand difícil Canyon, você... né? Que é difícil Até no você Grand ter Canyon, acessibilidade lá. você consegue fazer os passeios com acessibilidade, os mirantes, né? Então, com relação a isso, eu acho que é difícil ter um país. E outra, eles têm belezas dos mais diversos tipos, né? Sim. Você tem cidades legais, você tem parque, tem praia na Flórida. As praias da Flórida são maravilhosas, Muito né? bonitas, né? E tem Disneyland, tem várias coisas. Tem muitas cidades bonitas, né? Então, sim, eu acho que talvez os Estados Unidos seria o que mais seja nesse sentido. Agora, em termos do povo mesmo, a gente tem bastante lugar. A maioria dos lugares o povo é muito receptivo, né? É que o povo latino é diferente. O povo né? latino Ah, é sim. completamente- Nós somos caloroso. diferenciados, Sim. mas eu acho que quem Mas faz... acho que também o brasileiro é bem recebido. Sim. O brasileiro é bem mas por recebido. quê? A gente Porque não nós tem temos muita... uma fama de sermos muito simpáticas, de exato. recebermos bem. Esse negócio do Então futebol, é recíproco, todo né? mundo começa a falar de Sim. futebol, né? No Egito, de ser futebol. festeiro, né? Lembra o nosso guia no Egito? É, Era futebol. Era só falava do futebol. falando. No Egito, qualquer lugar que você vai, os caras só falavam do futebol do brasileiro, do Ronaldinho, não sei o que lá. Eles sempre falam isso. Mas na América do Sul, assim, o que vocês indicariam, assim? Por exemplo, a impressão que eu tenho, que eu já fui várias vezes para Buenos Aires e na Argentina e em outros lugares da Argentina, que Buenos Aires seria o primeiro, e geralmente é o primeiro destino internacional do exato, brasileiro. Exato. Mas, e que, relativamente, comparado com os Estados Unidos e outras viagens internacionais, realmente é mais em conta Bem mais em comparado conta. Sim. com outros países. Mas existem países também, sei lá, como vocês foram para Bolívia, não sei, eu nunca fiz esse cálculo. Também é acessível ou é realmente mais caro? Ah, não, em termos De acessibilidade, sim. de financeiras. Não, por exemplo, hoje a Argentina já mudou bastante, né? Sim, tá mais caro. Quando a última vez que a gente foi para lá, foi um pouquinho antes do Milei ser eleito, se assumir. Na verdade, a gente estava lá quando teve o primeiro turno. Tava muito barato. Nossa, estava muito barato.
Inclusive, a gente foi para duas regiões da Argentina que não são muito famosas para os brasileiros, mas que são maravilhosas. Salta e Jujuy. Fica no norte ouvi da falar. O Argentina. Christian falou do salto. É quando veio aqui. muito bonito, Eu não gente. lembro. Ele é chamado Coloque- da Atacama da Argentina. É maravilhoso. As belezas naturais Explorar assim, de carro ali, ou moto. espetaculares. Tem gente que faz de moto também. E foi super barato, porque, pra você ter uma ideia, o litro da gasolina era menos de R$2. A gente jantava com vinho, carne, tudo Nossa. R$70, R$80. Né? Nossa. Tava muito barato. Então, Hoje já não hoje tá muito já assim, né? mudou bastante, né? Mas assim, se você vai a Colômbia não é caro, a Peru não é caro também para você no dia a dia, Bolívia até mais barato ainda. Agora, depende do lugar. Você vai no Atacama, já não é tão barato, porque é muito É mais turístico. famoso, É muito né? turístico. Na Argentina, Buenos Aires é o menos barato, quando a gente foi. Sim. Né? Agora, não sei como é que tá, mas já era tá. o menos barato, porque Nossa, é um muito restaurante que a turístico gente também. tinha ido há anos. A gente voltou para ver, o preço estava muito caro. Caro pra gente. E isso mesmo antes Mesmo na época que estava super barato. Agora você vai que nem no lugar que a gente foi, Salta e Rua, e nossa, estava baratíssimo. Né? E hoje ainda deve ser barato, não deve estar muito mais caro. Né? Então, a América do Sul, em geral, acho que tá bem assim, um valor bem razoável para a gente ainda. Eu acho que ainda está assim. Ainda, né? A gente acabou de ir para Colômbia, Ai, meu então Deus. A gente mesmo em San Andrés não estavam tão caras. Andrés. San Andrés. San Eu Andrés, aprendi que é San A Andrés. gente Eu aprendeu falei que é San San Andrés a Andrés. vida toda, mas chegando lá descobriu que é San Andrés. Aham. Mesmo em San Andrés, que é o lugar mais caro da Colômbia, vamos dizer assim, não tá, Cartagena também não era tão caro. Cartagena também já A foram. gente foi nessa viagem. Ah, aproveitou, a gente tá. foi, A gente fez Bogotá, Medellín, Cartagena. Ele já vai fazendo o roteiro. Ai, que legal. Tipo assim, a gente não Aí sabe é um lugar quando que a eu gente queria vai ir. voltar. Tem problema de altitude lá? Só em Bogotá, mas não é... bem menos. Nada Bem menos. comparado. É 2.300, 2.400, Então, daí- algo assim. Tá. É tranquilo. Dica. Já tá encomendando Não, as mas assim, viagens. eu sou um cara que topa tudo. Adoro, adoro. Não sendo em dólar. Ultimamente. Então, o Nossa, problema tá. é dólar, euro, tá difícil, Tá né? complicado, difícil, né? Tá bem Tá. difícil. E aí, bom, desses tantos que vocês já foram, tem algum que vocês voltariam 1000 vezes? E tem algum que nunca mais passou perto? Olha, Eu sei que uma viagem é sempre... É mais prazer do que não, né? Então, Sim. assim, você fala, eu voltaria. Mas não sei se tem algum que passou alguma situação, que depois eu quero que vocês contem, e que não voltaria. O que não voltaria? Primeiro que não Eu voltaria. fala, Então, pode falar. conta pra gente. Na África do Sul que a gente foi agora. Então, Conta foi pra nós, teve porque- assalto, né? Sim. Teve assalto. O que acontece? A gente estava no... A viagem ia ser 31 dias lá. E a gente 30, estava no 31. 10º dia de viagem. A gente estava rodando. E a gente tinha feito um passeio. Então, ia visitar mais um lugar. Daí a gente parou. Era 1 e pouco, não era nem Estávamos em 2 Durban. horas. A gente estava em Durban. Parou o carro assim. E lá a mão inglesa, né? Então, Eu Mauro tava dirige dirigindo aqui aqui, e eu estava aqui nesse Aham. lugar. E daí eu estava com o celular aqui na mão. Porque meu celular estava descarregando fácil. Já Já tava velhinho. já estava ali, mas é o que a gente usa, é o nosso material Sim, estava claro. aqui. E daí, quando eu tô falando com o Mauro, assim, estava vendo alguma coisa assim, abre a porta do carro, com tudo. E daí, a hora que abriu, você não entende, você tá parada. Claro. 2 e Tá no pouco, semáforo, farol né? no semáforo. Daí, eu só senti alguém pegando o celular. E eu, infelizmente, eu segurei. É reação. A gente fala, nunca pode reagir, mas eu segurei. E daí ele estava assim, tentando puxar, e eu segurando, o celular estava conectado no fio. E daí teve uma hora que ele puxou, né? Eu acho que eu até mordi, eu falei, eu acho que eu até mordi, que eu fiz assim, eu acho que eu mordi o braço dele, não sei. Mas ele levou. E a hora que ele levou, puxou o cabo, estourou tudo. E daí eu estava com a GoPro no meio da perna, o celular do Mauro aqui do lado, tentaram abrir o Aí carro. eu fui do tentar lado do ajudar. Mauro. Mas assim, era uma estrada, uma cidade? Farol. Na cidade. no semáforo, Da- no centro da cidade. Tá, entendi. A gente, 2 aí- da manhã. Não, 2 da tarde. Da tarde. Não era nem Da 2 tarde. horas. Aí eu fui tentar ajudar para puxar, aí o outro abriu aqui a minha porta. Nossa. Aí e ele tentando pegar minha carteira, porque minha carteira estava no bolso. E o Aí, celular dele tava aqui o do que meu eu fiz? lado. Eu acelerei e fui embora. Acelerei. Fui embora. Mas você entra em choque. Eu fiquei assim, eu Aí o fiquei celular dela assim. ficou. O celular dela foi. E daí você fica pensando, tipo, o que eu vou fazer? Vamos achar uma delegacia, né? Levaram,
Ainda bem que não levaram o dele, né? Porque hoje a gente tem muita coisa no celular, né? Tem tudo no Tem celular. tudo. Tem a nossa vida lá. Tinha as fotos, a gente perdeu foto. Então, é isso que eu ia perguntar também, porque Daquele tem dia a todo um gente perdeu. valor ali, né? Daquele dia a gente perdeu, A porque acho que gente não tinha perdeu subido tudo, ainda não tinha pra... subido pra nuvem. pra nuvem, porque assim, quando a gente estava lá foi fazer o BO, você sabe a sua senha do seu iCloud para bloquear seu celular? Você sabe? Não sei se é iCloud ou... Não. Então, Não sei. na hora eu bloqueei e já coloquei como perdido. Eu tomei uma bronca porque não sabia o meu, mas o meu não foi roubado. Peraí, eu mas também Mas não ele não sei. sabe até Depois hoje. Mas você a senha não é a me cara? Não. Tem uma senha? Tem uma Não, senha pra para você você bloquear, entrar sim. no seu celular. No iCloud você tem uma Vou senha. testar isso depois, aprender isso aí. E daí eu bloqueei, Aí o coloquei que eu fiz? Eu número coloquei a do... senha igual a dela, porque agora ela lembra, eu não preciso lembrar. Perfeito. Porque daí assim, eu você sabia, tem... Conta assim, pra ninguém. Com detalhe, porque assim, eu tenho um lugar no celular protegido que eu guardo as minhas senhas. Só que esta senha, se você não souber, eles vão levar o teu celular. Exato. Exato, Você tem tudo. acabou. Uhum. E Essas daí tem eu que peguei estar o na celular cabeça. dele, bloqueei, coloquei o telefone dele de contato, falei que foi perdido o celular e a gente até fazer BO. O BO lá na África do Sul foi um papel de pão, né? Nossa. A gente ainda tirou foto. Eu falei, mas não tem comprovante? Não, é isso aqui Não. mesmo. E daí bloqueamos, depois ele começou a receber algumas mensagens, que daí eles ficam tentando pedir dinheiro e tudo mais, mas o meu medo, eu fiz um vídeo avisando todo mundo do E dá Instagram. aquela murchada na viagem, né? Então, Um terço da viagem. A gente antecipou. Não, e vocês Ah, tinham é? muito tempo Anteciparam? ainda, né? ficamos, mas Então. tinha muito mais, era 10º dia, a gente cortou tinha em mais uma 21. semana. Então, a vocês gente tinham tirou, a muito gente tempo dá uma aí. olhada assim, puta, o que não é essencial, vamos tirar. Vamos para a Cidade do Cabo, que era essencial, fazer o E já caminho até tinha lá, né? acontecido, né? Já tinha furado um pneu, já tinha... sabe A gente já tinha tido alguns avisos. Aqueles avisos. Aqueles avisos, daí uma hora, o que mais vai acontecer nessa viagem? Eu falei, parou, vou voltar para o Brasil. Daí a gente começou a remanejar e encurtou. Vocês chegaram a Mas- visitar a prisão lá do Mandela? Sim, É em Sim. Cape Town? Não, não sei. É numa ilha perto de Cape Town, né? A gente vai, inclusive, a volta desse passeio aí deu uma tempestade, quase que Então acho que não era pra vocês irem mesmo. Ai, Não, Tem um a senhor gente que caiu, viu um né? senhor, porque o barco começou a fazer assim, eu até gravei, porque né? foi o dia que choveu. Foi o E dia daí ele estava sentado num negócio que era solto, o negócio saiu, ele bateu as costas. É um americano. A mulher dele começou a gritar, não tem ninguém para socorrer. Foi o último passeio, né, que a gente fez, porque depois foi cancelado. Isso, causa né? do Naquele tempo. dia não teve Não mais o teve. passeio para ele. É porque você vai numa ilha, Mas né? é um lugar bem que pega também, essa prisão. Imagino. Dela, é bem... E daí, voltando a viagem da África do Sul, a gente cancelou algumas coisas. Eu falei, o que mais? Dá para cancelar? Ele, não dá para cancelar Cape Town, não dá para cancelar, porque, tipo assim, era legal. Não, mas nós mudamos as datas, né? A gente mudou as datas, a gente tinha uma viagem, um voo que dava para antecipar sem pagar nada. Então, isso é uma das coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né? Ter planos B, né? Plano sim. B, plano C. Super necessário. Então, a gente sempre tem algumas alternativas, a gente pensa em algumas alternativas, a gente procura fazer as reservas com opção de cancelamento. Isso é Às uma vezes, dica às boa, vezes é viu? mais caro, mas vale a pena. E quanto mais próximo da data, é melhor, né? Sim. Porque às vezes você pode cancelar, mas só até 15 dias antes. Isso, isso. Aí fica ruim. É. Mas assim, até próximo. Aham. Os voos mesmo, a gente tem procurado também ter opção que permita mudança sem custo, porque, a não ser quando for muito mais caro. Às vezes é tão mais caro que não vale a pena, gente mas às vezes quando é um assume o pouquinho a risco. mais, vale a pena. Até porque a gente que viaja bastante, a gente tem... por exemplo, quando você tem as férias minhas férias são essa aqui. Sim. É difícil mudar. Aham. No nosso caso, a gente já teve que cancelar por causa da minha hérnia, entendeu? Então, a gente tem várias coisas que podem acontecer. Então, a gente procura sempre ter próprios passeios. Não contratar passeio que não tem opção de cancelamento. A gente cancelou passeio também. Tem que ter o plano A, o B e o C. É. Porque, por exemplo, está chovendo. Tinha neblina nessa cidade. A gente não conseguiu ver nada dessa cidade. Qual era o nome? Eu nem lembro. Foi na o quê? África do Sul, aquela aqui. Aquela que a gente perdeu, acabou a luz, inclusive. Acabou a luz. Então a África do Sul não, vocês vão voltar Acabou tão a cedo. luz, Então, foram assaltados, o teve safari foi tempestade. maravilhoso. O safari é maravilhoso. Não é que a gente não Nunca vá diga pra- nunca. Não vai para a África do Sul. Por exemplo, a gente... Cape Town é espetacular. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Vale a pena. Sim. E é um lugar que acho que é menos perigoso. Joanesburgo, o Museu do Mandela é muito legal Ai, também. deve ser demais. O museu Emocionante. é muito legal. E o safari.
em qualquer lugar que você vá. Né? O safari é legal. Isso vale muito a pena, mas vá com cuidado. Né? Não precisa fazer o que a gente fez, rodar pelo país. E na África, além da África do Sul, vocês conhecem mais algum país? O Egito. O Egito, né? O Egito. Falaram, o Egito. A gente rodou bastante lá, gente. No Egito. Foi Outro dia eu tava até- assistindo Gostaria de um conhecer vídeo. Marrocos. Eu prefiro Marrocos o está na Egito. nossa Casablanca, Tá na nossa essas lista. coisas Marrocos aí. está na nossa lista. Ainda Não fomos. fomos, tá. Casablanca. Eu Comer tava umas vendo um esfirras rapaz no outro Marrocos, dia. né? Acho que deve ser diferenciado. Outro dia o rapaz, vocês que já foram vão me falar também se isso está certo ou não. Ele gravou um vídeo dizendo, olha, para quem quer tanto saber como que é o lugar onde tem as pirâmides aqui no Egito, olha isso, ó. Aí ele gravava, parecia uma rua de terra, né? Uma coisa muito simples. Olha, ali já tá a pirâmide, olha ali, ó. Então, no meio Tá, da E a cidade. cidade No meio da tá cidade, ali, né? É exatamente Aí ele não isso, tem né? nenhum glamour, não, ele falava no Não. vídeo, sabe? Não tem. Às vezes você está numa avenida, você está vendo a pirâmide aqui do lado. É que ela é muito gigantesca. Você vê. Se você vai no Enorme. sítio onde está a pirâmide, aí tudo Posso bem. perguntar uma coisa para isolado. vocês? Vocês viram a pirâmide? É. Vocês já foram para Cidade do México e ver o Teotihuacan? Eu queria saber quem um dia Pra foi nas comparar. duas para ver, porque eu vi a do Tá, México. sim. Então eu queria saber se a pirâmide Não. porque é tão interessante, né? Um tipo de construção muito parecida, em povos tão distantes. A gente viu Né? aquela que é perto de Cancún. É, a... Chichen Chichen Itza. Essa eu não conheço. É uma das diferente. maravilhas, né? É uma das maravilhas do mundo moderno. E ela é maior que a do Egito? Ou Não. menor? Não, menor. É grande mesmo. Ela é grande. A do Egito Ela é grande, mas a monstruosa. do Egito é monstruosa. E essa é uma construção mais recente, a do México, né? A do Egito, sei lá, antes de Cristo, Aham, 3 sim, mil anos sim, antes de sim. Cristo. Vou É. falar É, quanto isso que a do é Egito. nada. A do Egito não, do México. O legal no Egito é você entender, né? Que eles eram arquitetos. As primeiras não deram certo, né? Sim, a gente foi É, para um imagine lugar... quantas Tem uma que é meia tentativas. quadrada. A gente foi num lugar que a pirâmide Tem é a assim. pirâmide que chama Ah, quadrada. tá. Porque ele foi tentativa e erro, Entendi. até chegar no formato Entendi. legal. Tem a vermelha, tem várias, né? As A gente principais são entrou. aquelas que ficam lá no Cairo, mas tem outras... Voltando ao assunto de viagem, de planejamento, assim, É, quando a gente faz, eu gosto de planejar e sempre tentar fazer o mais confortável e o mais barato possível. Geralmente isso não é possível. Geralmente o mais barato está cheio de conexões, Ah, sim. Ah, é. né? E aí, até quando vale a pena sofrer o perrengue da conexão, assim? Para vocês, por exemplo, ir para Orlando passando pela cidade de Panamá. Ou indo para Bogotá e para Flórida. Então, esses dois exemplos que você deu são tranquilos, não são... Conta, são conta. bem Vai lá pra lá. Mas é tranquilo, mas é aqui o problema aqui, ó. Não gosto mesmo. Não, porque assim, a gente já foi para Orlando com conexão foi em Bogotá. Eu já fui Começou 3 em Bogotá. conexões pro Canadá, né? Pra ver. Mais Conexão, a barato. gente já foi 3 conexões. Nós fomos, né? Em duas conexões. É que É, tem são hora que tá três tão voos, caro né? que você tem que ir pra Não, essa a gente conexão. evita, óbvio. Quanto menos conexões, quanto mais direto for o voo, melhor. Mas tem hora que o valor é tão diferente. Temos o exemplo da Islândia. A gente foi para a Islândia em Verdade. 2023. E é muito difícil você ter promoção para a Islândia. Ninguém A gente vai, né? não E é estava muito caro. tava na nossa planilha lá, mas não estava nem como um destino muito próximo. Apareceu uma promoção. E nós fomos. Só que a promoção era 2 conexões. São Na Paulo, ida a gente foi Bogotá, São Paulo, Bogotá. São Paulo, Bogotá, Montreal, Nossa. Reykjavik. Caramba! Não, e a conexão não era E era curta, conexão não. 4 horas. Gente, é Na mais volta até. foi, olha que mais maluca ainda, foi Reykjavik, Toronto, Montreal, que é do lado, e depois São Paulo. Meu E conexões de 4 horas. E lá é um hub muito lotado. E conclusão, a gente tinha direito às salas VIP, Por só causa que do as cartão, salas né? estavam assim. A Lotadas. gente entrou em fila de espera. Ah, Na ida não conseguiu usar a sala VIP. Na volta a gente usou. Na volta a gente conseguiu volta a usar. gente conseguiu. Mas assim, era muito mais barato. Então, Era vai um Por ter. quanto que eu vou para a um Islândia terço. com esse preço? Um terço do valor. Chegaram a Tanto ver é a que a aurora gente boreal lá, não? conseguimos. Mas Tanto é que foi lá a uma gente luta. encontrou um monte de brasileiros, todos nessa No mesmo promoção. esquema. Mesmo, todos. entendi. Todos. Que legal. E esse foi mais um exemplo da viagem da Islândia, mais um exemplo de plano B e C. A gente foi seguindo qual era a ideia? A gente pegar... A Islândia é uma ilha desse tamanho, né? A ideia era pegar o carro e rodar a ilha. Só que a gente foi
indo e o tempo ruim foi seguindo a gente. A nuvenzinha. A nuvenzinha foi estava atrás. Tava em cima do carro, assim. É. A gente estava no lugar certo, tudo Se certinho, você mas for o em, tempo... nós somos em setembro, né? Segunda metade de setembro, segunda quinzena. Se você for na segunda quinzena de setembro, então, mas lá Mudando já, né? e lá você, a partir desse período do ano, vai ter aurora boreal na Islândia, fato. E vai ter escuridão suficiente para você ver, fato. O problema é você ter sorte com o tempo, tá aberto ou fechado. E a gente tava com azar, a gente tava todo fechado. Só que a gente tem um aplicativo, um aplicativo de busca de aurora lá, Que não é que fácil. ele vai mostrando. Não é fácil, lembra? É. Ficar caçando. Fica- Sabe não é aquela fácil. palavra, caçar a aurora boreal? É isso mesmo. Você E tem aí que a gente ficar viu o seguinte, olhando. em Reykjavik, que era o lugar que a gente ia voltar para ir embora, no penúltimo dia da nossa viagem ia estar o tempo bom. E a gente tinha comprado um pacote, um passeio para ver a aurora. Então a gente tinha direito à remarcação enquanto até Não tive a oportunidade. tivesse a oportunidade. A gente falou, o que a gente ia fazer? Alguns passeios mais para o norte da ilha, tipo ver baleia, que lá também é muito legal para ver. Mas assim, ver baleia a gente vê em muito lugar do mundo, né? Até no Brasil. Vamos cortar isso aqui, cortar aqui. A gente voltou para Reykjavik antes do planejado. Mudamos o roteiro. Cancelou o hotel que dava para cancelar. E fizemos no penúltimo dia e nós conseguimos ver. Entendi. Mas assim, Mas Eu fomos acho- dia a dia Eu acho que a tentando. aurora boreal, acho que deve ter uma câmera que possa fotografar aquilo que vocês veem. Que né? vê mesmo, né? Acho que deve ser espetacular. porque você... Mas o E que a gente máquina viu- você tem que regular. Pela máquina a gente não conseguiu. A Conseguimos nossa pelo celular. foto foi mais verde do que no olho nu. A foto e o vídeo. A gente vê mais cinza do que verde. Então, administra isso de ver a aurora boreal. Porque o olhar é diferente do que está na foto. Ela tem- Sim. quando ela é muito forte, você consegue ver mais colorido. Mas assim, quando ela é normal, vamos dizer, é mais cinza. Às vezes, aí você vê um pedacinho coloridinho aqui. Um tá? rosinho, verdinho, mas o celular Aí pega você olha, mais. mesmo você está olhando ali, você olha no celular, nossa, mas aqui tá verdão. Tá e ali diferente, tá- É muito, muito engraçado. Olha só. Mas é muito legal também, é bem legal. Aí, ainda mais se a gente ficou caçando, quando a gente conseguiu ver, putz, conseguimos. Nossa Então, senhora, assim, valeu quando a dizem que pena, né? no álbum de figurinha, a Islândia é um dos pontos inusitados de vocês. Sim, Quais sim. seriam os outros pontos inusitados? Inusitado. Não, então, Tipo exótico, não? Exótico, difícil, que nós geralmente não conseguimos ir para lá, porque da minha lista de viagem, a Islândia não está nem não no tá, top nem 5, não tá top nem, 15. Não tá nem na quinta página. Não, e na nossa Não também que, não tá. não que eu não achei Tava, interessante, foi- porque eu adoro o frio Sim, e tal. sim. Mas tem tanta coisa para conhecer Não, antes. se você adora frio, tem que ir pra lá, porque você vai realmente... Lá adoraria. tem o mergulho. Se você gosta Das de frio, placas, das né? placas Da placa tectônicas. tectônica. A gente tem uma chuva que Deus mandava, Pessoal, lembra? não, a gente pegou chuva todo dia. o Só no pessoal- dia que tiver aurora que tava sem chuva. E daí lá o pessoal mergulha. O cara saiu tremendo assim, mas falou que é lindo lá embaixo Ai, ver as imagino. placas. É, o cara mergulhando com A placa americana e a cilindro, placa né? da Europa, não é isso aqui? É a placa. Gente. Deve ser linda, mas assim a gente viu só por cima, a gente não Mas então, assim, né? Pensando no plano B, C e tal, aconteceu de vocês terem que passar para o plano B ou para o plano C, mas rolar uma frustração muito grande? De ter que deixar, putz, vou ter que deixar esse aqui. Não, Não? acho que não. Isso não aconteceu. Mesmo, por exemplo, na África que a Quase. gente fez isso, a gente não precisou tirar nada que era absurdamente Que era uma essencial. Quase prioridade. na Austrália a gente teve que tirar Mas o aí... voo, mas conseguiu, mas a gente ficou lutando quanto tempo. Mas aí não seria nem plano nosso B, era para assim, a gente chegou na Austrália, num dos passeios muito legais que tem na Barreira de Corais é você pegar um teco-teco, né? E fazer o sobrevoo, que tem um lugar que tem um coração. A Barreira de Corais faz O um coral Já vi tem essa formato imagem. de um Já coração. vi. Já viu? É Já lindo. vi essa tem umas imagem. fotos lindas de lá de cima. E só que o que a gente tinha contratado era fazer o voo e pousar mesmo na barreira. dar Com uma hidroavião mergulhada. ia Com cair. hidroavião. Só que no dia tava um vento absurdo. Inclusive no celular tá aquele A símbolo gente, de foi a vento. primeira vez que Foi a a gente primeira viu vez que a aquele gente viu esse símbolo de símbolo. vento forte. Que isso? Sim, Então esse voo foi cancelado. entendi. E aí foi cancelado, era o único dia que a gente ia estar naquele lugar. A gente ficou rodando a cidade para ver se tinha alguma alternativa. Aí a gente conseguiu um voo que não era com pouso. Com outra Era só companhia. sobrevoo mesmo. Aham. O mais importante é a gente Era ver de ver o cima, sim, não é? Sim. É. Porque a gente ia depois a gente foi fazer passeio na Barreira de Corais de No barco mergulho. mesmo, com mergulho. Então a gente ia fazer.
Falei, então dá para trocar, né? E a gente fez essa troca. Aí foi um plano B mesmo no mesmo dia. Acabou não gerando frustração, porque a gente teria gerado a gente não conseguir fazer o plano A, na verdade, né? Porque aí não era nem opção nossa. Não, Sim. A gente não... Mas Sim. ver, vocês conseguiram, Conseguimos né? ver, conseguimos ver. É, frustração, não, a gente acabou, acho que não lembro. Teve na Costa Rica que a gente conseguiu ver um vulcão por causa da. Então, da mas aí não foi que a neblina. gente trocou Não, o plano, né? A gente não trocou, a gente É não coisa tirou que uma... você não consegue ver é, na Não hora. tem, não tem como controlar, né? Não tem vários como controlar. lugares que a gente Vários vai e lugares. não conseguiu ver o que a gente queria ver porque o tempo não deixou. Mas assim, ter frustração por ter tirado algo Não. da lista, não. Ele acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer, porque se tem algum limite na viagem, né? Por exemplo, voar em teco-teco, pelo jeito, não é um limite. pois não é uma não. barreira para vocês. Não, Balão também não. É. Eu não vou A gente voar fez de voar em paraceio teco- agora eu em não San tenho coragem Andrés. de voar em teco-teco, não. Não, a gente posso fez um falar? paraceio, Não agora. tem como botar a gente virar viajante. Isso É, não vai sim, rolar, é, tá tô bom, vendo. meu lindo? Alguns critérios a gente não Mas preenche. você sabe que tem uma coisa que a gente tá... se puder evitar, a gente evita, que é Ah, é helicóptero. verdade. A gente já fez A gente tá. sobrevoo de helicóptero em Ushuaia, né? É, a gente fez um Ushuaia. Só que ele tem um amigo nosso que ele é engenheiro de aviação. Ele trabalha, inclusive, lá na Airbus, lá na França. Você está repassando a informação dele. Estou repassando a informação dele. Ele falou, olha assim, quem é engenheiro de aviação nunca entra no helicóptero. Eita! Porque aquilo lá não era para voar. Ele falou isso para mim, eu falei... Nunca voei, não tenho muita Então, a vontade, gente agora tá também muito helicóptero, medo. Então, assim, eu não sei nem se é a informação dele, assim, é a única opinião que eu ouvi. Quer dizer, devem ter opiniões ao contrário, óbvio, Sim, né? sim, senão- O Neymar, por exemplo, fica de helicóptero para lá e para cá o tempo todo, né? Sim. Mas, assim, a gente... Até porque é caro, né? Sim, É caríssimo, bem caro. então, em alguns lugares que... Agora, o teco-teco para a Avião gente... a gente foi agora. Para Providência. a gente foi. Nessa viagem para Colômbia, a gente Curaçao a gente a foi. gente pegou de Curaçao, de Aruba para Curaçao, foi um pequeno, um avião bem pequeno, de San Andrés para Providência, que é uma ilha próxima também, um avião bem Tenho pequeno. coragem, não. Pois é. Aí, bom, a gente tá falando do mundo, né? Tá falando de país e tal. Mas e no Brasil? Vocês conhecem tudo já? Brasil a gente conhece bastante Bastante, coisa. ainda falta um bastante pouquinho. coisa. Falta meia dúzia de estados, eu acho que a gente... Quais? A gente não foi para o Maranhão, Piauí, juntos, A gente né? teve que cancelar uma viagem. A gente tem uma viagem planejada que a gente vai fazer Maranhão, Piauí e Ceará, que é a Rota das Emoções. Rota me das falaram Emoções, que é é. maravilhosa. Acho que é fazer ela Essa a gente inteira teve numa que cancelar viagem só. também por uma... A minha hérnia, ela adora viajar. Ela dá problema aqui, em São Paulo. Entendi. Mas Quando a gente você tá viajando, lá, ela nunca Ele dá carrega problema. que não tem, mochila. não tem a ver assim com a emoção, com a tensão. Quando chegar lá, você relaxa, ela fica Eu não sei, de só boa. sei que lá, viajando, ela nunca dá problema, graças a Deus. Agora, aqui que ela inventa de dar problema é aqui. Então, a gente teve que Entendi. cancelar essa viagem também por causa de uma crise que eu tive. A rota também. Na Rota das Emoções. O Piauí, eu gostaria de conhecer aquelas pinturas rupestres que tem. Essa é mais pro interior, né? Mais pro Gostaria interior. de conhecer. Mas então, entendi. Maranhão, vocês vão para Lençóis. A gente vai começar em Sim, a São gente quer Luís, rodar. Lençóis. Essa é a Rota das Emoções se passa do Delta do Parnaíba no Piauí e Jericoacoara. pronto o roteiro. O roteiro tá prontinho. Ah, Então, esses 3 estados a gente não conhece. Quer dizer, o Ceará, separados a gente já foi, mas juntos não. É que a gente só conta quando. Quando vamos mas eu juntos, vou a gente- dizer que eu conheci uma pessoa que fez e que falou que é inesquecível. Não, eu sei. essa- Me mostrou Nosso umas Brasil é fotos. lindo, gente. O Pará a As gente não praias. foi, Pará a gente não conhece ainda, Mato Grosso do Sul. Bonito ali, não conhece. Ela foi, Eu já mas a fui gente com não minhas foi. filhas, Ela eu não não me fui. levou, ela foi sozinha. Você não estava na minha vida. Ela me levou. Ah, E os que eram territórios, Amapá, Roraima, Amapá. Rondônia. Então são 7. É o que eu... Assim, a gente não comentou sobre isso, mas é importante também que viajar também é comer, né? E o Pará, parece que a gastronomia do Pará é Sim. muito boa. Mas fala uns lugares de pratos, assim, restaurantes maravilhosos, assim. coisas. A Itália é uma loucura, eu sei. Então, eu ia falar. Não, mas Algumas Não, não, pode falar da exótica. Itália também, pode Algumas coisas são inesquecíveis, né? Lá na Turquia. Gelato na Itália, a massa. A pizza, mais ou menos. A pizza. É boa, mas assim, diferente. que a gente tem Não, é pizza diferente muito da nossa, diferente, né? mas na Turquia tinha o Na Turquia, o kebab. Kebab. E a aquele baklava. docinho, isso, baklava. Aquele docinho Aquele bem legal. docinho. Docinho. Muito bom. O que Eu mais? acho- esses são, olha, mas eu acho que comparar com a Itália é complicado, né? A Itália não tem como. Será que é o Vamos melhor tirar a Itália mesmo? da lista. O resto do mundo, vai. Por exemplo, na Argentina, aquelas carnes
vinhos da Argentina são espetaculares também, né? Mesmo no Uruguai também, né? Sim. As carnes do Uruguai e da Argentina são espetaculares. O que mais? Portugal. Portugal. Portugal, né? Bacalhau, A gente quem não gosta conhece, de mas bacalhau. imagina o bacalhau, né? Aquele belo Bacalhau. azeite. Qualquer lugar que você come Não. bacalhau é maravilhoso. A minha dieta básica em Portugal era bacalhau, vinho e pastel de nata. Ai, que delícia. Eu emagreci, você concorda? Você acredita? É. Eu voltei 1 quilo mais magro. Nossa, tô precisando ir pra Portugal, amor. Mas Portugal é maravilhoso. Pastel de comida. nata, que é aquele... Nossa, é muito bom. Quentinho. Muito bom. Nossa. Com canela. Agora, assim, você falou dos Estados Unidos, para comer lá é ruim demais. Né? Não, Então, é- Estados Unidos, então. a maioria das vezes a gente não janta nos restaurantes, Não a dá pra gente comer faz lá, em, meu Deus do nos céu, nem hotéis o mesmo. café passa. Não. É, porque Nem o no café mercado passa. você compra alguma coisa ou É então o tipo pede no do hotel. Os hambúrguer, né? mercados são bons. Sim, Você não, e compra. nada passa ali, é tudo... Então, e lá você tem nos mercados muita possibilidade de comprar comida, coisa boa, saudável mesmo, para fazer no hotel. E ele pega com micro-ondas, aí eu faço. No mínimo, micro-ondas a gente pega. Tá. Quando não é Airbnb, que tem apartamento mesmo, né? É, isso é uma curiosidade. Vocês usam mais hotel ou Airbnb, assim, ultimamente? Depende. Depende do Que lugar. for mais barato. Uma hora fica na Então esse é o casa. critério, né? O que Tá. for mais barato. Vocês falaram da Islândia, eu não tenho a mínima noção da culinária lá. O que eles comem lá? Peixe. Peixe. É peixe. Mas é Ilha, tudo né? muito É verdade. caro. Peixe, Lá a gente peixe, nem peixe. foi em restaurante, pra você ter uma ideia. É. Tão Não, caro. a gente foi no restaurante do hotel, né? Em dois hotéis que a gente tava no meio. Ah, mas não Porque- tinha como, a gente Não, estava no meio então, do a gente nada. porque lá Mas era você caro. tem certos lugares que não tem nem cidade perto. Então você fica em hotel, que é no meio do nada. Do nada. Inclusive é bom para ver a aurora, se tivesse tempo, se o tempo tivesse bom, do próprio hotel você consegue ver a aurora. Esse era um dos Sim. hotéis perfeitos pra mim. Inclusive a gente num dele e lá aí você come no restaurante do hotel mesmo. Mas a comida era normal, não era, Mas era era peixe caro. normal, mas era normal. Caro, Muito tudo caro, era caro. muito Na caro, Islândia tudo é caro, bastante. tudo. Uma ilha, né? Então, pra chegar comida lá... Inclusive, num desses hotéis, a gente, numa recepção, né? Tô lá fazendo a ficha. Aí ela fala assim, você é brasileiro? A moça. Falou em Uma português. brasileira, casada, o marido também trabalhava lá, a gente conversou com os dois. E eles contam que, assim, eles trabalham, sei lá, 6, 7 meses do ano e o resto do tempo eles Optaram viajam. por não ter filhos. Eles optaram por não ter filhos. Olha que já moram conheceram. lá quase 10 anos. Ganha bem. Ganha bem, porque todo mundo lá ganha bem. E eles falaram, no hotel aqui é meio que uma família. Então a gente vai, volta, o emprego está aqui. Tá garantido pra gente. Até porque a mão de obra também não é farsa. Né? Aham. Então eles ficam assim, eles ficam 6 meses trabalhando por ano, 6, 7 meses, o resto do tempo eles viajam. Olha que legal. Trabalhando no hotel. E aí, o Viajantes a Mil tem um plano de virar um livro? De alguma coisa de vocês registrarem? Porque deve ter foto pra caramba. Tem muita coisa. Né? Tem muita coisa li- pra contar. o livro a gente Existe nunca isso. conversou a respeito, Olha aí, né? eu dando ideias aqui, então. A gente tem um blog que ainda a gente está populando, mas tem muito material. Então, assim, ou a gente foca numa rede social, ou na outra. YouTube a gente está indo também, mas assim, Porque só sou eu. a empresa eu e é ele. de dois, né? Então, Nós assim. também, né, Mal? Sim. Pode tudo. Então, by the way. porque e daí assim, a tem gente que fazer não tem mão de roteiro. obra. Tem que fazer gerenciamento de milhas, tem que fazer Tem que as responder as reservas, né? pessoas. Tem que fazer todo o trabalho de mídias sociais e são vários. É YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Tudo que tem a gente põe. E aí falta braço e tempo para a gente fazer. Mas quando a pensar em gente outras crescer, quem sabe, né? E a gente Né? crescer e ter patrocínio e tudo Então. mais. A única certeza que eu tenho é que se a gente for fazer um livro, a responsabilidade vai ser dela. Entendi. Ele não tem paciência. A rede social, se a gente tivesse o Mauro como administrador, a gente teria uns Por 3, isso eu que é um acho. casal, um time, né? Somos um time. Exatamente. Porque se fizesse o roteiro também para porque- você, dependesse de você para fazer roteiro também. Mas É. eu acho que é isso, né? O que é legal é, quando a gente divide. A né? Que nem a equipe, né? gente também. Estava A num gente lugar tem- uma vez, a moça perguntou, como é que faço para chegar aí, daqui, né? Tava em Monte-Seu. Quanto tempo foi ali? Ela falou, a menina está perguntando quanto. Eu falei, fala para ela no Google. Ele Tem um negócio Não é brincadeira, entre nós, é brincadeira. Claro, claro. Mas falando de... Aí de- eu fui olhar lá e falando isso de rede social, porque assim, a gente sabe que o Facebook é diferente do Instagram, que é diferente do TikTok, que é diferente de uma outra rede. Mas assim, a gente tem um público que acompanha a gente no Facebook desde lá de trás, a gente está fazendo 9 anos agora. Então, eles falam assim,
que bom que vocês mostram esses lugares para a gente, porque a gente não teria oportunidade, Sim. nem dinheiro, É. nem para visitar. Olha que E legal. vocês estão compartilhando isso com a gente. Então, assim, a gente mostra, até arrepio, porque assim, a gente mostra pelo nosso olhar. Não é só Sim. dica para quem Não vai. é só É dica, oportunidade para porque quem não vai. Vocês né? acabam pra sendo quem os não olhos de quem não vai, pode sim. estar lá. Ó, É. assim, a gente tem bastante pessoa no Face que fala assim, nossa, que bom, que lindo esse lugar, nem sabia que existia. Então, tem lugar que a gente nem sabia que existia também. Ele acha quando está fazendo o roteiro. Tem muitos lugares. É. Legal. E daí a gente acaba compartilhando isso e trocando experiências gratuitamente, né? Muito bom, Vou, né? vou utilizar o conflito de interesse aqui, porque nós estamos com uma Na viagem cara dura marcada. já. Estamos com uma viagem Ixi, marcada Então, ó, para a primeira quinzena de julho. E nós vamos ficar 3 dias em Buenos Aires e 10 dias no Uruguai, sendo Colônia do Sacramento, Punta del Este e Montevidéu. Nossa, esse Você vai roteiro tá saber. perfeito. E sendo que lá no Uruguai vai ser de carro que a gente vai A gente, caminhar. a gente fez uma viagem muito parecida com Me dá essa. uma dica de um lugar bom para nós aí, para a gente conhecer. Então, nós estamos falando no Uruguai ou no Buenos Aires? Buenos Aires, quantos dias? Buenos Aires a gente já conhece conhece muito. bastante. A Buenos gente Aires eu vai- acho que é mais assim, aquele... por exemplo, um lugar que a gente foi na última, que a gente Tem um não lugar tinha ido. novo lá. É que eu não lembro o nome, que era um tipo Chelsea de Buenos Aires. É um mercado que você mercadinho consegue pequenininho, lugar dos pra melhores comer, restaurantes lá. E é bem... E é perto daquele Parque São Martim. Não é onde que a gente. Não é o mercado de São Telmo, então. Não. Não, é de São não, Telmo, não, não. É não. perto, na beira de uma avenida, naquela Passa. avenidona que Sim, tem. eu já. Inclusive, nesse dia a gente foi na estação de trem, que está ali perto, que tem aquela torre do relógio. Sim. Ela é bonita também por dentro, não é todo mundo que Ali vai que pra tem lá. aquela flor também, não é? Ali A flor é mais para frente, a flor é mais perto lá do final, perto indo para Palermo, né? Tá. Esse é mais aqui bem no centrão. Agora, em Montevidéu, no Uruguai, o roteiro é esse aí, é o que a gente fez também. A Colônia de Sacramento é uma cidade super histórica, né? Sim. É bem- Parece uma Paraty, né? É uma Paratizinha, bonitinho, meio bom. Paraty. Andar, se meio perder Paraty. naquelas ruínas. Montevidéu, acho que tem que o Porto, o mercado do Porto é muito legal. Legal. O mercado do Anota Porto aí, para amor. comer lá é uma delícia. É o Inclusive, churrasco, é a diferente. gente come até no balcão ali. Você faz, os assados deles são meio Tem um inclinados. nome, né? Aquele churrasco tem um nome. Tem um, que eu não eles lembro do falam. nome, mas a grelha meio inclinada, assim, são cortes um pouco diferentes da Argentina, mas são muito bons também. Eles competem, né? A gente foi 2 dias lá, lembra? Vamos jantar hoje, vamos lá. E o vinho tem um vinho uruguaio, não sei se vocês gostam de vinho. Eu gosto, Sim. eu gosto. A uva do Uruguai é Taná. Taná. Ela é mais forte, mas ela é bem boa também, muito boa. E lá em Punta del Este, é que a gente não teve muito tempo, mas tem muitas praias boas mais afastado de Punta del Este, mais no sentido do leste, noroeste, né? Seguindo, se afastando de Montevidéu, né? Sim. Tem muitas praias, a gente pode até pesquisar os nomes, que eu não lembro os nomes, mas assim, que a gente foi, só deu uma olhadinha, mas são praias muito bacanas. Agora, vocês vão numa época que vai estar mais frio, né? Vai estar Sim, frio. totalmente frio. Então, eu não sei se vai ser bom para curtir praia, mas pelo menos para ver, né? O Para cenário. conhecer, pelo menos, né? É bem legal. O Punta del Este, eu fui uma vez num evento científico lá e eu consegui escapar, mas eu fiz o evento científico inteiro, que foi ver o pôr do sol na Casa Pueblo. Ah, a gente fez isso. Isso daí, pra mim, eu Lindo. quero que ela tenha essa A gente experiência. fez isso, Lindo, é muito lindo. Eu legal. não conheço, Muito legal. eu só conheço Colônia do Sacramento, na verdade, né? Então, por isso que a gente vai Fez um bate-volta explorar de Buenos Aires? Você Sim, fez aquele- de buquebus. A gente vai Casa fazer isso, Pueblo vai é usar... linda. A gente falou, vamos para Buenos Aires, usar as milhas, né? Só que eu não quero depender da Argentina para voltar para o Brasil, porque eles Isso. inventam greve toda hora. Direto, No tem aeroporto. greve no Então, Isso é verdade. para chegar na Argentina, se tiver greve lá, tudo bem. Tem Sim. São Paulo. É. Não teve estresse. Mas para voltar, não quero voltar pela Argentina. Boa Vou ideia. voltar Boa ideia. pelo Carrasco. Dá né, que é licença, o- a ideia foi dela. minha. Que é um aeroporto lindo, Não inclusive. conheço. né? Conheço sim, conheço. O aeroporto de Montevidéu é lindo, é relativamente novo, Carrasco, né? Muito né? bonito, muito bonito. Então, uma boa. Então, fizemos a lição Não, certinha, bem um legal. bom planejamento. O Casa Pueblo realmente é um lugar que e não só pelo pôr do sol, Sim, o lugar é muito legal. Max Carlos Villaró, o artista. O artista lá. Nossa, é muito legal. muito legal. por Ele isso. estava vivo. Você estava de Tipoia, né? Eu tava de. A gente tem o roteiro, foi Uruguai de Tipoia, porque ele tinha operado. Eu batizo sobre os roteiros, né? Por exemplo. Tem o Ele clérigo tinha lá, operado né?
Eu tinha operado o ombro. o ombro. Mas, Ele rompeu um ligamento, daí ele tava tipo, olha, Quero mas tomar aí... um clérigo E foi lá. mesmo assim, clérigo. tipo. É, Sangria com vinho branco. Clérigo, Bom. muito bom. Ou com muito prosecco branco, eu não sei qual que é. bom. Muito bom. Bom, Ai, fazer que o legal. ping-pong agora? Bora, vamos fazer lá. um ping-pong aqui. Tá acabando, né? Tá Infelizmente, acabando? tá Ai, Nossa, acabando. foi gente. rápido. Mas não Nossa! deu quanto? 15 minutos? Já... Pois é, não parece? Já deu mais de 1 hora. Vamos fazer nós quatro. Assim, começa você Bora. e eu. Aí, Montanha ou praia? praia. Montanha. Eu prefiro montanha. Montanha. Isso, perdeu. É que eu gosto dos dois, mas... Na verdade, eu gosto dos dois também, mas... Depende se é da pra escolher, praia, é, né? tipo, Depende assim, do assim, mas clima, na- depende de na uma série de média, coisas. na Mas na média. média é montanha, Ok. tá? Também na média. Rio de Janeiro ou Salvador? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Salvador. Salvador. Empatou. Patou. Meu Deus. Eu chamo alguém para desempatar. aí depois. Orlando ou Nova York? Nova York. Nova York. Nova York é demais. Nova York. 4-0. Essa foi uma goleada. Isso aqui pra mim vai ser fácil. Roma ou Paris? Roma. Então, essa eu tenho uma dúvida, porque assim... Eu me emocionei muito. Eu vou falar um Roma. pouquinho, não vou... Não, pode pode Não, falar. bora. Ah, eu fui pela primeira vez nas duas numa mesma viagem. Eu me emocionei muito mais em Roma. Pelo tudo, pela história. Eu me emocionei mais em Roma do que em Paris. Mas aí para visitar, aí visitei de novo as duas, aí com ela. Eu acho que Paris como cidade é mais interessante em termos de beleza, tudo, entendeu? A emoção inicial Roma foi maior, mas você analisando com mais frieza, passada a emoção, eu fico com Paris. Tá bom, então 1-1. O que acontece? Também visitei Roma e Paris na mesma viagem, mas Roma tem uma questão de sangue, né? Tem uma questão que não sei o que acontece, porque também, como a gente só não foi em Roma, de lá a gente foi visitar a família, então a Itália em si é diferente. outra É coisa. diferente. Você entra na casa da tia lá e o Marcelo fala, meu, é o cheiro da casa da minha avó. Que né? legal. Então, os primos que a gente se fala quase que diariamente. Então, é uma outra ligação, né? Eu me apaixonei por Paris. Tava morrendo de medo porque não falo francês. Aí usei o meu inglês ali na introdução minto. Na introdução eu usei um francês que eu aprendi no YouTube. 3 frasezinhas. 3 É a frases. melhor coisa para Eu você fui quebrar o gelo. sozinha. primeira Foi, vez. quebrei o Bonjour, gelo. ça va, s'il vous plaît? Era isso que eu falava. E sorry, I don't speak French. Isso, É basicamente exatamente E aí isso. foi, e aí fui super bem tratada. Então, assim, e a gente ficou pouco tempo. Eu acho que a gente explorou pouco. Então, é um lugar que eu quero voltar, porque eu sei que tem umas belezas, assim, Tem. únicas. Mas o tal do Reno, né? Não, é Sena. Sena, o Rio Sena. Sena, é verdade. O Rio Sena, que a gente foi, fez passeio e tal. É linda, mas Roma tem essa questão familiar, né? Então, Roma falta um rio que nem o Sena. Tem Trastevere lá. tem Trastevere. Mas não é mesmo. Não é a Tigre, mesma né? coisa. Tigre. Não é a mesma É. coisa. Você, não precisa nem dizer, né? 3-1 aqui pra Eu perdi Roma. feio. Tá. Essa eu perdi feio. Buenos Aires ou Bariloche? Buenos Aires. A gente não conheceu Ah, não Bariloche. conheceu. Ah, Você não tinha conhece. ter perguntado antes. Conhece Então, Bariloche? vamos Mas então, conhecem o Ushuaia. Sim. Então vamos lá, vamos Ushuaia trocar. Então nós também conhecemos. Então, Ushuaia ou Buenos Aires? Ixi, Ushuaia, né? Que eles... Ushuaia. Buenos Aires. Para mim, Buenos Aires é uma das cidades que eu mais gosto no mundo. É Buenos Aires. Eu gosto muito de Buenos Aires. Mas o Ushuaia também tem um detalhe. Tem uma história também por trás, né? Que a gente foi a nossa última viagem sozinhos, antes de termos as meninas. Então tem toda tem uma uma parte história. sentimental. Tem. Foi muito legal também. Mas eu Você acho coloca que... Buenos Aires e Istambul, a gente ia balançar. É. Por causa do Eu sentimental. Então, acho que Buenos Aires eu gosto bastante. Mas eu prefiro Buenos Aires. 4-0. Cidade, Buenos né? Aires. É. Buenos Aquela Aires. agitação. É uma cidade. Ushuaia é como lindo, cidade- eu adoro. Tá no coração. Mas como cidade, Buenos Aires acho que é uma Buenos das Aires. Buenos Aires só perde pra Bariloche pra mim. Mas isso aí não foi, Tá. mudou o É, clima. Bariloche É, perdeu. senão não ia fazer sentido, né? Camp- Agora, Campos de Jordão ou Serras Gaúchas? Serras Gaúchas. Serras Gaúchas. Serras Gaúchas melhorou muito, né? Sim, é linda. Nós não fomos agora, né? Ainda tem as catarinenses do lado, que são maravilhosas. Ah, São conhecidas. isso aí é um detalhe que foi desnecessário aí, brincando. Mas assim, Serras Gaúchas a gente foi na nossa lua de mel, então Sim. faz bastante tempo. E depois modernizou muito, né? Sim, mudou Vieram turismo, muitos. turismo ficou bem Mudou forte. bastante. Aham. Ah, Serras Gaúchas, com certeza. Também. E assim, eu falo de Campos de Jordão, mas assim,
Eu adoro uma cidade do lado ali, que é Santo Antônio do Pinhal, É, que às é, vezes, é, para é. mim, é mais interessante Ela é do que eu... subvalorizada. É, exatamente. É E para mim é subvalorizada. ótimo, que é mais É. acessível, Sim. é tão linda quanto. Se quiser, vai lá no Campo de Jordão, você quer lá É subir que o o teleférico, vai lá centrinho e de volta. lá é muito pequenininho. Eles têm, eu acho que eles têm que melhorar. Mas eu adoro o Santo Antônio do Pinhal. Sim. Tá Então bom. ficou também 4-0 aqui, né? Tô anotando. Não Tá fomos tão quase. polêmicos assim. Não teve muita polêmica. Maravilha. Ah, gente, Passou passou rápido. só Passou 15 minutos, rápido. parece? Foi só Parece que 15. foi muito rápido Eu mesmo. queria que ficasse uma tarde inteira aqui, ia ser muito bom. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que vocês vão voltar. Ah, Ah, gente. sim. Nós vai. marcaremos outra. Será um prazer. Agora vai ser outra missão, né? Conseguir a Aham. data. Exatamente, não faz mal, nem que for daqui pra frente, né? Um pouco mais pra frente, mas a gente vai marcar outras. Tantas vezes forem necessárias, que vocês quiserem vir pra cá contar novidades sobre Viajantes a Mil. Sim. Mas eu quero que vocês aproveitem para falar das redes sociais, então, né? Que vocês alimentam, colocam as fotos e tudo mais, para as Sim. pessoas conhecerem. A gente tem o Viajantes a Mil em todas as redes sociais, né? E lá a gente compartilha nossa experiência pelo mundo, pelo Brasil. É @Viajantes a Mil. É, em todas arroba as Viajantes nossas... a Mil. Todas a gente Facinho, A Mil conseguiu. por extenso, É. né? Isso, ML. é. Não é... Isso. E venham, siga a gente está mostrando. Viagem com vocês, né? Sim, sim, porque assim, a gente mostra a viagem e mostra o que tem por trás. Tem a cultura, tem tudo mais. Ok. Mas obrigada pela oportunidade. Imagina, Obrigado, foi um prazer. a gente fica muito feliz, assim, de receber vocês, né? E assim, deixa as portas abertas mesmo, para quando quiserem voltar, né? Dé, nós temos também o nosso parceiro, né? Que não precisamos falar do nosso parceiro. Por favor, pode falar. A Arena Moca. Hã? A Arena Moca é a nossa parceira de academia, a academia que fica na Moca, né, Dé? Eu deixei a palavra para ele porque Sim. eu tô devendo. Você tá Entende? devendo... Tô devendo a atividade física. Então, tem que ir lá. Porque Isso é né? importante. Eu tenho que falar a Eles verdade. abriram as portas pra gente e só eu vou. Então, E só eu verdade. vou. Tem que ir lá. Mas assim, eu falo muito bem, porque quando né, eu estive lá algumas vezes já, eles recebem a gente muito bem, eles dão atenção, é um espaço bacana, então é um parceiro nosso, né? E as meninas, quando foram, se sentiram super à vontade, porque elas estavam envergonhadas de fazer academia, sabe? Começando agora e tal, né? Então, sim, é um parceiro nosso e que a gente incentiva as pessoas a irem até lá, com E certeza. como eu disse, né, vou repetir aqui, eu não gosto muito de fazer musculação sozinho lá no aparelho e tal, tem que ter muita concentração, Eu muita também. disciplina. Mas o que é legal da Arena Moca é que tem aulas de jiu-jitsu, muay thai, boxe, funcional, crossfit. Então, assim, você faz em grupo, faz com o professor. Isso te ajuda em horários alternativos, no começo do dia e no final do dia, onde a gente que trabalha das 8 às 18, vamos pensar assim, não tem como ir para academia. Certo, Exatamente. pessoal? Fazer atividade física pra gente poder Subir caminhar as escadas muito, da subir vida. todos os degraus. Eu também não gosto muito de Ir pra musculação, altitude, não mas é? necessário. É necessário. Quem quer viajar tem que estar bem fisicamente, senão Exatamente. não vai dar Fizemos- Entre certo. as nossas viagens, a gente procura fazer... A gente faz check-upzinho. Ah, faz legal. Atividade física, muito Faz importante. tudo isso faz parte do planejamento, né, Mauro? É isso mesmo. Isso aí, nada como um belo planejamento para viajar e aproveitar. Então a gente espera que todo mundo tenha gostado muito e de novo muito obrigada e até a acompanha a próxima. gente. Foi um prazer. Nós te agradecemos. Obrigada, viu? Muito bom.